Olá a todos, estamos aqui hoje para mais um episódio da Vida Kung Fu. Eu estou aqui com meu irmão Kung Fu e amigo Thiago Pereira, que também é mestre. Olá, mais uma vez estamos de volta. Hoje um episódio bem especial. Também estou aqui com o Rodrigo Moreira. Oi, pessoal. Passei um episódio aí sem, né? Mas estou voltando aqui agora. E como o meu irmão Kung Fu, que Thiago Pereira falou, esse episódio de hoje é bem especial para um convidado que a gente tem, né, Thiago? E estamos aqui com o nosso mestre, que temos a honra de receber aqui, Júlio Camacho. É um prazer grande estar com vocês. Curioso que a gente estava no carro conversando, então eu sinto quase como se fosse uma extensão da conversa que a gente já estava tendo. É um prazer enorme. Legal. Eu acabei esquecendo de me apresentar, eu sou Thiago Silva, sou tutor em Ipanema. A gente está aqui hoje com o meu mestre, grão-mestre Moyat, costumava dizer que o Wing Chun é bom para qualquer coisa, inclusive para lutar. E o Sifu, como eu chamo, meu mestre, ele personifica isso, tem diversas habilidades. Ele é escritor, produtor, trabalha agora, é o primeiro, talvez brasileiro, certamente, mas artista marcial, conseguiu um visto de habilidades extraordinárias, o EB1 nos Estados Unidos. Hoje trabalha nos Estados Unidos, mora lá. Sifu, como é que foi essa sua trajetória, assim, resumidamente, porque senão é muita coisa? Você diz trajetória para os Estados Unidos ou trajetória ao longo da vida? De maneira geral, ao longo da vida. Uma coisa que me marcou muito foi quando o visto foi aprovado, o EB1, uma mensagem que o senhor mandou para o SICUM, né, do quanto o senhor era feliz por ter escolhido seguir o SICUM. E a gente está num podcast sobre vida Kung Fu. Então, como que se deu isso? Só para dar contexto, em 2016, a gente teve um evento com a matriarca Ellen Moy, lá em Miami, na Flórida. Eu sistematicamente acompanhava meu mestre pelo mundo, né? A gente teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos algumas dezenas de vezes juntos. A gente teve a oportunidade de ir para a Europa várias vezes, para a China algumas vezes. Mas, particularmente, em 2016, a gente estava na Flórida e teve uma conversa no apartamento, que a gente estava só eu e ele falava da ideia da gente... Ele aprendeu o Kung Fu dele nos Estados Unidos e da ideia de alguma maneira, aquele Kung Fu voltar para os Estados Unidos. Foi uma conversa muito marcante entre nós dois. E a partir dali eu já voltei para o Brasil decidido a emigrar para os Estados Unidos e levar a minha própria interpretação, meu próprio entendimento do que eu aprendi com meu mestre de volta para aquele país, como que retribuindo aquilo. E de fato isso se deu, né? A partir do início de 2017 a gente começou um processo, como você bem disse, é um visto chamado EB1, Indivíduos com Habilidades Extraordinárias, o que não quer dizer que eu tenha habilidade extraordinária, mas pelo menos a gente conseguiu provar para o governo americano que eu aplicaria, né, e seria aprovado por esse visto, de fato foi. Né? Até onde a gente sabe, foi o primeiro caso, né, de um praticante de Wing Chun, de Kung Fu, inclusive de arte marcial, nesse contexto, a receber, e a gente já foi para lá com o Green Card. E desde então tenho morado lá. Recentemente fui contratado, em paralelo, sou psicólogo, e fui contratado recentemente pelo Departamento de Saúde do estado da Flórida, e a gente consegue fazer esse trabalho que a gente já faz de desenvolvimento humano em termos, eu diria, filosóficos, dentro da nossa família Kung Fu, a gente consegue fazer em termos biológicos também para o público da Flórida. Eu tenho uma pergunta, se for, porque dentre as coisas que o Thiago falou, né, que o senhor tem de habilidade, o senhor tem um conhecimento de cinema. E em 82 tem um filme que é um marco na ficção científica, do Ridley Scott, que uma das características que ele queria que a pessoa levasse para casa, assim, de reflexão, era se perguntar se o personagem principal era ou não um androide. Os produtores acharam que não estava muito claro e pediram para ele inserir um resíduo de filmagem do Iluminado, onde ia ter uma narração do Harrison Ford explicando, tipo assim, explicando que talvez a audiência não tivesse entendido. Eu queria saber do senhor, tanto no cinema quanto na vida Kung Fu, quanto que explicar a experiência para quem está vivendo ela atrapalha no processo. Isso é bem interessante, porque talvez um dos pontos mais importantes da comunicação, mais do que a mensagem, não seja a emissão, seja a recepção. Então, sempre que você fala de comunicação, se você se preocupa demais com a forma com que está emitindo, o que é correto que seja feito, você talvez tire o foco do mais importante, que é como aquilo está sendo recebido. Em outras palavras, absolutamente não há uma resposta, uma fórmula, um formato correto. Esse processo da comunicação, sobretudo sendo interativo, é o que vai dizer para você o quanto aquilo deve ser mais ou menos explicado. Em outras palavras, nós temos aqui na sala 3 pessoas.
eu estou de frente para o Thiago, estou de frente para você e estou de lado para o Rodrigo. Então, para mim, é muito mais difícil adequar a minha conversa ao Rodrigo, que eu não vejo. Porque quando eu estou falando com você, eu estou vendo o seu retorno. E talvez uma mesma fala, que para mim faça muito sentido, na sua expressão, eu entendo, eu tenho que explicar um pouco mais. Vou ter que explicar um pouco menos. Por isso o cinema, ele é tão, para mim, pelo menos, tão encantador. Porque, como é um processo unilateral, você está emitindo e não está vendo, se você faz, por exemplo, um evento como esse, em que você faz sistematicamente vários podcasts, você vai vendo pela resposta da audiência que tipo de formato funciona mais ou menos, você vai ajustando. Quando você faz um filme, não. Você faz o filme, ele está pronto, você entrega pronto, e aí torça para quem entenda. Então, é normal que dentro de nessa chamada linguagem cinematográfica, o diretor, enfim, a produção como um todo, escolha um caminho apostando que aquele caminho vai ser o melhor entendido por aquele público. Em várias situações, sobretudo da transmissão, é crucial que você explique mais. Via de regra, a gente parte de uma perspectiva um pouco menos invasiva. Portanto, se a gente entende que no Kung Fu você aprende a partir da experiência, quanto menos você falar, melhor. E aí você vai pontuando só aquilo que parece ser necessário. E a partir do momento que você fala um pouco mais, você explica um pouco mais, você pontua um pouco mais, e esse é o pedaço mais importante. Você fica atento ao retorno do outro. Qual foi o efeito daquilo? Qual foi o resultado daquilo? Quão eficaz aquilo foi? E aí você vai ajustando. E aí, só para emendar, a gente valoriza demais essa relação individual, pessoal, entre um mestre e um discípulo, ou em termos chineses, entre um Sifu e um Todai. Por que isso? Porque à medida que você conhece mais aquela pessoa com a qual você está comunicando, melhor você consegue fazer esse ajuste. Então, de fato, não existe, claro, uma regra. Esse filme em particular me parece que foi um filme bem sucedido. Portanto, a escolha lá da direção, a escolha da produção me parece adequada. O senhor falou agora sobre essa questão do aprendizado pela experiência. Eu não aprendo baseado no que você quis me passar. Eu aprendo pelo que eu passei e como eu entendi aquilo. E nós estávamos conversando mais cedo, no carro mesmo, né, sobre essa ideia de transmissão. Então, assim, se o senhor puder falar um pouco sobre essa ideia de transmissão dentro da perspectiva do Kung Fu, porque dentro da nossa sociedade é relativamente comum você associar aprender, você estar aprendendo com alguém estar ensinando. Isso pode ser uma associação feita. E a gente busca justamente na nossa prática, na nossa vivência, não passar por esse aspecto, né? Não passar por esse viés, eu precisar te ensinar para você aprender. Se o senhor podia falar um pouquinho dessa ideia de transmissão que a gente tanto preza. Ensinar e aprender, eles não são pares opostos. Ensinar tem a ideia de você marcar um signo no outro, marcar um sinal no outro. É literalmente ensignar. Você fazer uma marca na outra pessoa. Aprender, a ideia de você aprender, significa você captar alguma coisa de acordo com a sua própria capacidade de captá-la. Então é absolutamente possível que você aprenda sem ninguém ter objetivamente te ensinado. E é muito possível você fazer marcas na pessoa e a pessoa aprender nada. Um trauma, por exemplo, é uma marca feita. E muitas vezes a pessoa não aprendeu nada, não teve um cunho didático ou de, inclusive, aprendizado mesmo naquela experiência. Então, não são pares opostos. No Kung Fu, em particular, a gente acredita enormemente que, justamente pelo respeito ao outro, é crucial que o aprendizado se dê sem o ensino. Então, você extrair a camada do ensino, quanto menos marcas suas você deixar no outro, em termos do que está sendo transmitido, mais neutro aquele aprendizado vai ser. O mestre do meu mestre, né, o Patriarca Moyat, ele fala que o Kung Fu ele deve ser aprendido, mas não deve ser ensinado. Isso, para a gente, é uma dificuldade, para nós ocidentais, é uma dificuldade muito grande, porque todo o nosso pensamento de aprendizado é baseado na ideia da aula. A ideia de que existe uma pessoa que sabe, uma pessoa que não sabe, e essa pessoa que não sabe, ela tem que escutar aquele outro, e quanto mais próximo da fala daquele outro for, mais ela aprendeu. Anteontem eu ganhei um livro de um etimólogo chamado Mário Eduardo Viaro. É uma pessoa que particularmente eu gosto bastante. E uma parte da pesquisa dele é sobre o que a gente chama de etimologia fantasiosa. Ele se ocupa de desfazer uma série de equívocos etimológicos que o senso comum vai
vai divulgando. E uma delas é a ideia do alumni, né, de que o aluno é aquela pessoa, seria o sem luz, né? Portanto, a luz do conhecimento, a luz do saber, ele seria iluminado, coisa que vale. E, na verdade, não. Né? Aluno vem de alere, que em latim significa você se alimentar de algo. Que é uma coisa muito interessante, porque para você se alimentar, aquilo tem que ser introjectado, aquilo tem que ser incorporado, tem que entrar no seu corpo. Portanto, você incorporar um aprendizado reforça a ideia que é por meio da experiência e não simplesmente da teoria que algo vai ser efetivamente aprendido. Se for, eu já ouvi o senhor falando que se a gente traçasse uma linha, a gente poderia dizer que o desejo gera vontade, a vontade gera uma expectativa e a expectativa uma frustração. Dentro desse processo de aprendizado, a pessoa quando chega, quando ela se matricula, ela vem com um pacote assim, de desejos, de vontade. Como é que o senhor acha que o profissional moderno de artes marciais poderia lidar com isso dentro de um processo como o nosso, de transmissão do Wing Chun? Antes de qualquer coisa, a gente deveria dividir 3 coisas: desejo, demanda e necessidade. São coisas muito diferentes. Você, como especialista, chamando um profissional de um especialista, é crucial que você identifique a necessidade. Não necessariamente a necessidade ela está atrelada ou está, pelo menos, coerente com a demanda. Isso é muito comum, por exemplo, se você vai ao médico, por exemplo, talvez você tenha necessidade de alguma coisa, mas você espere outra coisa. E o desejo ele corre por fora. O desejo, muitas vezes, ele está ancorado na fantasia, está ancorado até na ilusão. A gente associa muito a arte marcial com defesa pessoal. A quantidade de ilusão que tem nesse campo é muito grande. É bem possível que, de uma condução equivocada, a prática de arte marcial te atrapalhe no seu processo de preservação. Você pode reagir a um assalto, a algum tipo de agressão, e aquilo ser pior para você. Então é muito importante a gente separar essas 3 coisas. Uma coisa é desejo, que tem a ver com fantasia, com uma coisa muitas vezes até mais infantil, com demanda, que é a forma com que você vai solicitar aquilo, com o que de fato a pessoa precisa. Estava dando uma palestra, acho que anteontem, e eu contei um caso que você conhece bem, de um praticante que adorava luta. Eu adoro luta. E eu gostaria de te contratar para se me ensinar a lutar. Eu tentei conversar com ele, explicar um pouco, abrir um pouco mais aquele pensamento, mas ele sabia o que ele queria. A demanda dele era muito clara. Eu quero lutar. E vocês sabem bem, né? Eu não estava muito disposto a atender aquela demanda, porque a necessidade dele me parecia ser outra. E, enfim, né? Ele me pediu que cobrasse quanto eu deveria cobrar. Eu falei, bom, deixa eu cobrar aquele valor que eu sei que ele não vai pagar. Ele decidiu pagar. Eu falei, agora não tem jeito, agora eu vou ter que, né, atender. E aí montamos um programa, que eu expliquei para ele o programa, que era um programa de luta. Um programa de 1 ano. Eu falei, você está disposto mesmo a aprender a lutar? Estou disposto. Ok, então se você seguir esse programa, certamente você vai aprender. Esse programa vai respeitar a ideia de que lutar pressupõe você golpear e você ser golpeado. Né? São 2 faces de toda luta. Vai haver golpes indo e golpes vindo. Então a gente vai separar esse programa e a gente vai começar pela parte de ser golpeado. Então durante 6 meses você vai só apanhar. E nos outros 6 meses você começa a golpear, começa a bater. E ele ainda me perguntou, mas dá para começar ao contrário? Dá para começar pela parte do golpear? Eu falei, não, o programa é dessa maneira que a gente vai desenvolver. E evidentemente que ele não fez nem a primeira aula. Curiosamente, ele pagou e acabou de dar uma desculpa, e isso nunca aconteceu. O que havia nesse caso? Uma distância muito grande da compreensão dele do que era lutar e o que era bater. Ele não queria lutar. Ele não gostava da luta. Ele acreditava que ele gostava de agredir. É diferente. Ele queria usar a arte marcial como uma desculpa para ele dar aquela descarga, né, de energia, de agressividade, seja o que for, para uma outra coisa. Talvez no caso dele fosse mais interessante uma psicoterapia do que propriamente uma arte marcial. Entende? Porque havia coisas mal resolvidas ali dentro. E foi interessante que, desta maneira, eu consegui, pelo menos da minha perspectiva, não desrespeitar o que eu acreditava que era mais honesto e ético fazer.
eu não me sentiria honesto ensinando ele a lutar, porque, de fato, na minha leitura, o que ele precisava, de fato, não era aprender a lutar. E, infelizmente, né, para ele, a demanda não foi atendida. Entende? Assim, ele foi buscar uma outra coisa, me procurou alguns anos depois, ele tinha transitado por várias artes marciais e, curiosamente, tinha se machucado muito, mas nunca ficou satisfeito com isso. Então, assim, é interessante e é importante esse tipo de separação. Então, voltando ao seu tema, o que me parece importante para um profissional, né, de arte marcial, aquela pessoa que visa, inclusive, viver disso, ganhar disso? Saber separar bem esses 3 pontos, respeitar sempre a pessoa que está vindo. Lembra sempre, Thiago, que a pessoa está te procurando, você não está procurando a pessoa. Portanto, a maior advertência que a gente pode fazer é procurar não debruçar a sua própria vontade, a sua própria expectativa, inclusive de que ele fique bom, de que ele aprenda, de que ele acelere num tempo e trabalhar no tempo da pessoa. Em essência, é muito semelhante ao que a gente está falando antes sobre a comunicação. Tem mais a ver com a resposta do que o outro está dando do que propriamente ou o que você quer emitir. Obrigado, Sifo. É uma característica, e voltando um pouquinho, uma característica que eu tenho muito orgulho da nossa família é que os discípulos são muito diferentes. Tirando assim, eu e Antunes, a gente estudamos juntos, a gente tem uma familiaridade, então é natural que a gente seja mais parecido. Mas se você pegar 3 discípulos, você não vai ter 3 que o terceiro seja igual aos outros 2. A gente falou do receptor, do aluno, eu queria falar do discípulo. O que o senhor acha assim, do discípulo? Quem busca arte marcial? O que a pessoa, qual é o arcabouço? Qual seria o discípulo ideal, talvez, ou quem busca esse tipo de arte? Normalmente, a busca pela arte marcial ela é infantil. O primeiro movimento de qualquer praticante de arte marcial é infantil. A arte marcial, assim, no imaginário popular, te leva a um caminho que lá na ponta faria um super-herói. O melhor artista marcial, o melhor praticante de arte marcial, lá no extremo, é um super-herói. É o cara que bate em todo mundo, é o cara que consegue tudo. Isso é absolutamente infantil. Então, me parece que a pessoa que inicialmente, assim foi para você, para mim. Me parece que esse primeiro movimento é normalmente um movimento infantil no sentido de falta de maturidade mesmo, falta de trato com o campo, o que é esperado. Então, isso de forma nenhuma é negativo ou diminui a pessoa. O problema é quando essa infantilização ela se dá ao longo de 6 meses, 1 ano, 10 anos e assim por diante. O que é o caminho discipular? O caminho discipular é justamente o caminho de, a partir do momento que eu sigo, a ideia discipular é uma ideia de seguir junto. A partir do momento que eu sigo uma pessoa que tem mais experiência naquele campo, portanto é mais supostamente madura naquele campo que eu, ela vai me dar referências menos infantis da própria marcialidade. E aí você começa a não matar aquele desejo, aquele sonho infantil de virar o Bruce Lee ou Jack Chan, ou seja quem for, mas você começa a refinar. E você começa a não mais se movimentar com base numa ficção que não vai acontecer. Portanto, a ideia de um discípulo ideal é a primeira ideia a ser afastada pelo transmissor. Porque o discípulo ideal é aquele discípulo que está na sua ideia. Você tem uma ideia, você tem como se você tivesse uma ideia de um discípulo que só existe na sua cabeça. E ao contrário, você entender que cada discípulo é absolutamente subjetivo, é absolutamente individual, tem sua própria história, a sua própria necessidade, a sua própria vida e seu próprio caminho. Quando você diz que você e o Carlos Antunes são parecidos, não sei o que você pensa, mas eu acho que o Thiago, o Rodrigo e eu, e todos que conhecem, eu falo assim, mas do que ele está falando? Porque eles tiveram momentos de história que foram momentos semelhantes, mas cada um converteu aquele momento de uma maneira muito diferente. E não há, para mim, elogio maior, isso não veio de mim, veio do meu próprio mestre, do mestre do meu mestre, assim por diante, de você entender que você tem uma família diversa e que cada discípulo se comporta de uma maneira diferente. E é muito, para mim, particularmente importante, que você, Thiago, que você, Rodrigo, façam coisas absolutamente diferentes das coisas que eu faço. Porque se vocês seguem, e a ideia de seguir não é imitar, ou copiar, ou tentar fazer parecido. Se vocês seguem rigorosamente pelos mesmos passos, pelo mesmo caminho que eu tracei, vocês não viveram a vida de vocês. Vocês viveram um rascunho da minha própria vida. Então a ideia é muito mais você entender como que você caminha por um determinado caminho e como que você aprecia aquele caminho do que propriamente pisar na mesma pegada. Isso para mim seria talvez um sinal de fracasso do meu trabalho.
Bom, Sifu, eu queria saber também se o senhor poderia falar um pouquinho ainda sobre o tema de transmissão, da importância da pessoa que está transmitindo aquele sistema saber diferenciar tempo cronológico, cairológico e regulado com relação ao processo de um praticante. Você falou um monte de termo aí agora que teria que, né, talvez gastar um pouquinho de tempo para explicar. Eu vou tentar fazer da forma mais breve possível. Né? Eu lembro que o grão-mestre Miguel Hernandes, uma das primeiras vezes que eu tive contato com ele é morador de Nova York, ele estava numa palestra, ele falou, na época discutia-se sobre a ideia de dar 1000 socos, se você dando 1000 socos, e você ficaria, para você ser praticante de jiu-jitsu, tem que dar 1000 socos por dia para poder refinar. E eu lembro que ele fez uma pergunta que foi, quem é que acredita que a prática leva à perfeição? E aí, boa parte da audiência levantou a mão e disse que, né, aquelas pessoas acreditavam. E aí, disse, bom, eu discordo. Eu diria que a prática perfeita leva à perfeição. A prática imperfeita leva à imperfeição. E se você pensar, se você der um soco, o primeiro soco, ele pode ser muito bom. E seria interessante você praticar mais aquele primeiro soco, só que você não consegue. O segundo soco já é o segundo. E lá pelo 10º, talvez pelo cansaço, pela falta de atenção, a tendência é que caia um pouco a qualidade daquele soco. Alguma coisa entre o 10º soco e o 100º soco, certamente a qualidade vai ser abaixo dos 10 primeiros. Agora, entre o 100º e o 1000º, certamente no final você já está fazendo muito mal. E se você olhar, você praticou mais o soco ruim do que o bom. Portanto, praticar teoricamente menos e só aquele que de fato te refina seria mais interessante do que gastar muito tempo fazendo. Essa, para mim, é a forma mais simples de explicar que não é você fazer por mais tempo uma coisa que vai te fazer melhor. Não é esse tempo linear que vai te fazer melhorar. Mas é um uso inteligente do tempo. E aí quando você fala de cronológico, de cronos, né, dessa ideia temporal quase que aristotélica de que existe, né, o ponto A, o ponto B, você consegue medir o deslocamento do ponto A para o ponto B, mas se mede uma outra coisa, que é o que a gente chama de tempo. Né? Então é como se o tempo linear ele avançasse, e à medida que você avança, você está mais próximo do ponto final, que é esperado que seja melhor. Quando você fala de tempo chamado cairológico, você se aproxima da noção chinesa de tempo, que não é baseada nesse tempo contado, mas no momento. O exemplo que eu sempre dou, e você conhece, é que a gente tende a acreditar que o ano de 2023 é mais parecido, porque é mais próximo com o ano de 2022, do que com o ano 2000. Né? A gente pensa, o ano 2000 é mais diferente que o ano de 2023 do que o ano de 2022 para 2023. Numa lógica chinesa, você poderia entender que o verão de 2023 é mais parecido com o verão de 2000 do que com o inverno de 2022, que está coladinho. Por quê? Porque, sobretudo numa sociedade, seja camponesa, seja baseada na agricultura, a temperatura, a umidade, né, as condições climáticas interferem demais na sua vida. E um momento, ele não tem a extensão demarcada quanto tem esse chamado tempo, esse tempo linear, esse tempo cronológico. Nós temos um período de horas aqui nesse podcast. E quando acabar, acabou. Se nós estivéssemos num outro contexto, na minha casa, na sua casa, conversando, que horas acabaria? A gente não teria essa limitação, a gente basearia no momento. Para a transmissão, você se apoiar nessa noção cronológica de tempo, você fica limitado a um fator completamente externo e descontextualizado do que está acontecendo lá dentro. Quando você baseia no momento, lembra dos 1000 socos, dos 10 socos ou de um soco? Eu posso estar com você e perceber que com 3 minutos você entrou naquela categoria, o soco muito ruim, já pode parar. Dentro de um processo de aula formal, do professor, eu tenho que dar 1 hora de aula para você. Você pagou por essa 1 hora. Eu estou atento a uma coisa externa a você, estou atento ao relógio. Quando eu estou atento a você, eu posso notar que talvez hoje não seja o melhor dia para a gente avançar mais. Tá bom parar por aqui. E aí você para. Então, tentando não entrar demais, né, no que você chamou de cronológico, cairológico, o que seja, mas de forma bastante superficial, eu diria que é justamente a atenção ao outro, ao receptor, né, a gente está falando de transmissão, atenção ao discípulo, atenção ao aluno, seja o que for, que vai dizer para você o quanto e de que maneira que você vai usar aquele tempo. Se for ainda nesse tema de transmissão, estava pensando aqui, eu tenho uma concepção minha isso, né? Que é o seguinte, esse nível de
imprecisão explicativa, eu não vou dizer para você, durante a prática do Wing Chun, aí falando bem tecnicamente mesmo, durante a prática do Wing Chun, eu não vou ficar falando para você ó, que tal coisa serve para tal coisa, enfim, não são os detalhes técnicos que eu vou me ater. Eu vou me ater mais em estar com você, proporcionando uma experiência dentro daquele contexto e deixar que aquela experiência gere aprendizado para você. Né? Que é como eu entendo que a gente falou mais cedo de eu não ensinar, mas deixar o ambiente rico para que você aprenda. Eu entendo que é justamente esse fato de imprecisão, que ele não é focado necessariamente no resultado. Eu não quero que o seu soco seja assim ou seja assado. Eu não quero que a sua técnica tal tenha aquele efeito. Eu quero que aquela técnica, ao realizá-la, tenha um efeito em você. E é justamente esse processo que favorece o entendimento artístico da coisa por parte da pessoa e não necessariamente uma cópia. Você está falando do caminho. Eu aprendo com você, mas eu não estou aprendendo igual a você. Estou aprendendo junto. Eu queria que o senhor fizesse alguma associação disso, né? Justamente com um tema que é tão crucial para nós, dá até nome, né? Que é a vida Kung Fu. A gente estava falando mais cedo que justamente para nós, na nossa família, o maior vetor, né, de aprendizado é a vida Kung Fu. Isso talvez para algumas pessoas que não soe tão comum, que dentro de uma prática marcial, dentro de um sistema marcial que é o Wing Chun, e nós começamos no meu caso foi assim, do meu irmão Kung Fu também, minha relação com o senhor começou através do sistema, através da técnica, mas tem um momento que a gente continua praticando, obviamente, mas tem um momento que a gente falou, a técnica não é necessariamente o viés que carrega o maior teor, que te permite o maior teor de aprendizado. Então eu queria que o senhor faça um pouquinho disso, assim, justamente essa imprecisão na transmissão e do outro lado do aprendizado, e como é que a vida Kung Fu entra nesse mar aí que a gente está falando. Você falou de 3 palavras que eu queria selecionar. Precisão, que é muito associado ao Kung Fu, arte e vida. Aí você fala de arte, você fala de vida e fala de precisão. Eu me lembrei de um poema, né, do Fernando Pessoa, que fala que navegar é preciso e viver não é preciso. E, evidentemente, você pode entender que navegar é preciso e viver não é preciso como uma coisa estranha. Tipo assim, como assim que eu vou? Como eu vou? Como é que eu tenho o quê? Como é que eu vivo? Se ver não é preciso, como é que navegar vai ser preciso? Né? E esse preciso é no sentido de necessário, de necessidade. Só que tem um jogo linguístico polissêmico ali de preciso não de necessidade, mas de precisão. A navegação é uma atividade que pressupõe precisão. Você precisa fazer os mapas náuticos, você precisa entender de correntes, de ventos, de uma série de coisas. A navegação ela se faz necessária de forma precisa. A vida não é precisa. A vida é imprecisa. Então, quando você fala de vida Kung Fu, pegando essa ideia de que a vida ela é imprecisa, ela é imprevisível, a vida Kung Fu só é legítima se ela carregar essa imprecisão. Senão ela se artificializa. Kung Fu, da sua parte, também tem uma camada, ou tem várias camadas de interpretação que podem desde a coisa mais simples, né, do Kung Fu, que é aquele negócio que passava na televisão, na Bandeirantes, né, que o pessoal lutava, voava e fazia. Isso é uma possibilidade. É uma interpretação, e é real, é válida, mas você pode ir a outras camadas, muito mais. E a gente confunde o Kung Fu com, muitas vezes, a forma com que faz para aquele Kung Fu ser desenvolvido. E aí, de novo, né, falando do meu mestre, né, tem um aforismo dele que diz que Kung Fu sem sistema não é Kung Fu. Kung Fu que depende do sistema não é bom Kung Fu. Mas pegando só a primeira parte, se não houver um sistema, não haverá Kung Fu. E o sistema que nós elegemos para desenvolver o Kung Fu é o sistema Wing Chun. Portanto, é crucial que esse sistema seja absolutamente bem preservado. Por quê? Porque se aquele sistema não estiver adequadamente preservado, não vai ter como você vai desenvolver o Kung Fu. Então, essa é a primeira parte do aforismo. É muito importante que no processo de vida Kung Fu, o cuidado, o trato com o sistema, de fato, vem em primeiro lugar. Que foi o que você disse, né? O que a gente começa por ali. Mas a segunda parte do aforismo fala que aquele sistema que depende, aquele Kung Fu que depende de um sistema, não é tão bom. Então, se aquilo que teve uma função lá atrás limitar a relação,
você vai continuar tendo Kung Fu, mas poderia ser melhor. E é nesse pedaço, é nesse trecho exatamente, que a vida Kung Fu se faz tão necessária. Por quê? Porque a vida Kung Fu, ela diz respeito à imprecisão. O sistema é preciso. O sistema Wing Chun, nós sabemos exatamente onde começa, onde termina. Você pode, qualquer praticante com poucos meses, pode olhar para qualquer dispositivo do sistema e falar assim, espera um pouquinho. Isso não é útil. E ele pode estar correto. Com pouquíssima experiência, ele pode olhar para o sistema e falar, isso não faz sentido. Porque ele rompe com a própria lógica, com a natureza do sistema como um todo. Mesmo que ele não saiba todo o sistema, ele consegue falar, isso não é útil. E tem grande chance dele estar correto. Mas é muito pouco provável que esse mesmo praticante ou algum outro mais experienciado fale assim, não, aqui não tem Kung Fu. Calma lá. Então é interessante que você nota que claramente há dois polos em locais distintos. Um polo muito impreciso, tal qual a vida, que nós chamamos de vida Kung Fu. E um outro polo muito preciso, tal qual a navegação, que é o que nós chamamos de sistema. E no meio do caminho, a navegação, né, como precisão e a vida como imprecisão, tem o marinheiro. Tem o operador daquela navegação. E essa tropa, esse grupo de pessoas, né, que precisam se apoiar na precisão do sistema, mas respeitar a flexibilidade da vida, é o que nós chamamos de família Kung Fu. E é por isso que é tão importante que eu gosto bastante de fazer com clareza essa divisão, que nós entendamos essas três colunas. O sistema de Kung Fu, a família Kung Fu, que está exatamente no meio. A família Kung Fu carrega um pouco dessa precisão sistêmica e essa imprecisão vivida. E, por fim, evidentemente, a vida que diz respeito a esse abstrato. A vida é absolutamente imprevisível. Assim é a vida Kung Fu. Sifu, queria propor um exercício de imaginação, se o senhor topar. Se por acaso, se alguém estivesse assistindo esse podcast e resolvesse patrocinar um filme escrito pelo senhor, que o senhor também é roteirista, sobre artes marciais e a história de um mestre de artes marciais. Queria saber se o senhor poderia falar como seria esse protagonista e qual seria a grande cena desse filme. Já que o exercício é de imaginação, eu vou imaginar. A primeira coisa que eu faria seria tentar conversar com ele. Entender por que ele patrocinaria. O que ele espera exatamente. Porque eu diria, Thiago, que qualquer um poderia ser o protagonista. Qualquer um mesmo. Se você tiver um na cabeça, se ele tiver na cabeça, se ele tiver qualquer outra pessoa que estiver escutando, tenha um modelo na cabeça, pode ser. E aí, você disse, olha, você também é roteirista. Uma das habilidades de um roteirista é exatamente dar vida, né? Quer dizer, roteiro é interessante, né? Em espanhol chama-se guion, né? Seria um grande guia. Ele conduzir uma história, mas qualquer história pode ser contada. Ela pode ser bem contada ou mal contada, mas qualquer pode ser. Então, se nesse exercício de imaginação, se alguém decide patrocinar um filme e falar, pois qual que seria o protagonista? Olha, ele que está patrocinando, ele que me procurou. Assim, o que você gostaria? O que você quer exatamente? E aí, com base no que ele me propusesse, eu proporia esse. Mas eu te digo, eu acho que foi essa a intenção da pergunta, eu não tenho um modelo de protagonista. E seria ruim se eu tivesse. Porque se eu tivesse esse modelo de protagonista, em algum nível, de forma fantasiosa, eu ia querer me aproximar desse modelo. E aí o que eu perco é exatamente como o Rodrigo falou mais cedo, a possibilidade de aprender pela experiência em si. Eu fico no campo da ideia, da fantasia, e eu volto atrás naquela imaturidade que me fez. Hoje eu tenho 53 anos, eu comecei a praticar arte marcial com meu pai, você sabe disso, ali pelos 4, 5 anos. Então tem mais ou menos, tem quase 50 anos que eu estou lidando com as artes marciais. O esperado é que aos 4 anos eu fosse muito infantil. Aos quase 54, continuar sendo, não seria a melhor coisa. Então, certamente eu procuraria, nesse exemplo, nessa imaginação, me afastar de algum modelo e entender do que você está falando. E aí poderia ser, de fato, qualquer pessoa. Eu imagino que você tem um modelo, me segurei para não te perguntar qual seria o seu próprio modelo, mas eu digo, o seu modelo é possível. Entende? Assim como o dele, assim como o dele, assim como de qualquer outro.
O senhor falou do guion, né? Do guia, é uma coisa que o Sim Pereira fala muito às vezes, a função do Sifu de ser o gestor da Família, né? Da jornada. da jornada do praticante, né? Como é que o senhor vê isso, né? Como que eu vou dizer? Qual o seu papel como Sifu, né? É uma outra coisa que eu lembrei agora do Sim Pereira, que ele fala de ter a coragem de deixar a pessoa seguir o caminho dela. Como é que o senhor vê? Quando é aquele momento de coragem para o senhor? Assim, eu lembro de uma experiência minha, né? Eu fiz uma apresentação, tinha uma pessoa chegou no núcleo para conhecer, o senhor falou, apresenta para ele, Thiago, como é que é o trabalho? E eu fiz uma porcaria. Aí, aí eu, pô, se foi mal e tal, não funcionou. Eu disse, olha, eu tenho que estar disposto a te dar essa experiência para você aprender. E se a gente perder 10, 20, 100 pessoas para você aprender e ficar bom nisso, tá valendo. Como é que o senhor vê isso? Qual é essa coragem como mestre? Eu acho excelente, excelente mesmo esse tema que me permite uma atualização do que foi dito, inclusive. Né? Há um tempo atrás, há um tempo atrás, isso que o Thiago fala, certamente eu falaria de um líder de família como uma espécie de um gestor de uma jornada. Certamente hoje eu diminuiria essa ideia, e a vida mostra isso, porque a gente não tem esse poder e não deveria ter. O que, se a gente tiver que arrumar um paralelo para fazer, o que você pode fazer é acompanhar essa jornada. E a cada vez que houver a solicitação, repito, a cada vez que houver a solicitação, você está disponível. Disponibilidade talvez seja a palavra central. Mas a ideia de que você pode gerenciar ou gerir ou direcionar aquela jornada, ela carrega um nível de invasão que não deveria estar no contrato. A minha postura, por exemplo, como líder de família hoje, ela respeita absolutamente essa ideia. Não sou eu que vou te procurar para dizer para você o que você deveria fazer. Eu estou disponível para você. E é importante que você saiba que eu estou disponível para você. E você vai me procurar mais ou menos de acordo com o seu próprio desejo. Então, despotencializa essa ideia de que você tem uma gestão, uma possibilidade, inclusive, de direcionar ou conduzir. Quando a gente fala, eu falo sempre isso, a ideia de nós seguirmos juntos, não significa eu na frente e você me seguindo. Não significa a gente seguir um ao lado do outro, ou você na frente eu seguindo você. Junto é junto. A gente pode intercalar momentos. Tem momentos em que, eventualmente, eu vou te procurar, você vem me procurar, porque a jornada, esse caminho, ela pressupõe necessidades diferentes, momentâneas, como o momento que a gente estava falando antes. Então, eu entendo que um líder de família, o principal, são dois. As duas principais características dele devem ser, primeiro, disponibilidade, tem que estar disponível. E o segundo, que aí já tem a ver diretamente com o Kung Fu, que é uma ética muito, muito honesta, muito própria e muito verdadeira, de você se refinar constantemente. Por quê? Porque essa disponibilidade ela não vai ser só de tempo, não vai ser só de agenda. Vai ser no sentido de você deixar disponível para o outro coisas que você tem. Portanto, se tem pouca coisa, você tem pouca coisa a entregar. Então, você estudar constantemente, aprender constantemente e, sobretudo, se refinar constantemente, esse me parece o mais importante. E se você tem essas duas coisas, você nota que a noção da gestão, do direcionamento, da condução, ela perde importância. Por quê? Porque você respeita o tempo do outro, você respeita a necessidade do outro, você ajuda o outro, inclusive, como eu falei daqueles 3 pontos, a identificar sua própria necessidade. E espera, eu não diria hoje, já disse, não mais, coragem. Na verdade, o que eu diria é respeito. Respeitar o seu tempo, como você disse, eu fiz um monte de coisa errada. Eu não sei se fez coisa errada, de fato. Porque se aquele suposto erro levou ao aprendizado, por que foi errado? Meu mestre, meu Sifu, ele falou muitas vezes uma coisa muito interessante. Ele falava que quanto mais experiente você é, a tendência é que menos erros você cometa. Portanto, existe uma relação direta entre a experiência e o acerto. Portanto, o oposto deve valer também. Se você é menos experiente, você erra mais. Bom, como é que eu vou ficar experiente se não fazendo? Como é que eu vou fazer sem experiência e acertar? Eu vou errar. Então é quase como se o erro levasse a experiência e a experiência levasse o acerto. Nesses termos, se o erro
levou ao acerto, o erro foi certo. O erro não foi errado. Entende? Então, assim, a gente tem que ver com muita cautela essa noção modelar de erro e de acerto. Para finalizar, vou tomar como exemplo o que aconteceu nesse instante em que eu estava aqui, cheguei para trás e notei que a minha voz perderia. Não tem problema algum esse erro. O problema tem eu não perceber esse erro e mais, não aprender com isso. Então, quando eu trago esse próprio tema de que eu me afastei e o som cairia, o que eu estou dizendo para mim? Tem potencial de aprendizado nesse erro que aconteceu. Eu não preciso mascará-lo, eu tenho que me aproveitar dele. E aí você me diz, isso de fato é um erro? Quer falar, sim? Eu tava pensando aqui o seguinte, né? A gente está conversando aqui com o nosso próprio mestre, digamos assim, de Wing Chun, né? A gente começou essa relação por conta de um sistema marcial e a gente basicamente não está falando do sistema propriamente dito assim, não, é assim, é assado, a técnica, ele corre assim, corre assado. Isso me vem à cabeça, uma coisa, de toda maneira como o senhor narra o que a gente vem fazendo, o que me toca muito é que tudo que é feito, ele é direcionado para o outro. Mas em qual sentido? Não do que eu quero do outro, não do que eu acho que é o outro, o que o outro vai ficar melhor. Né? Eu acho que isso aqui é melhor para ele, não é isso. É um processo de como é que eu ajudo essa pessoa a entender o que ela, no fundo, precisa ou tem necessidade, como é que eu ajudo ela a fazer aquilo que ela quer melhor. Né? Então, toda essa perspectiva, mais uma conversa que a gente estava tendo mais cedo no carro, né? Passa a perspectiva literalmente de humanidade. Eu sei que esse tema é extremamente amplo, a gente pode ir para muitas áreas falando disso, mas dentro desse aspecto filosófico que a gente aborda a humanidade dentro da nossa prática, né, da nossa vivência, como é que o senhor entende que a arte marcial, né, pode ser, que a gente pode desenvolver Kung Fu a partir de N maneiras, que a gente estava falando, né, o aprendizado é da pessoa. Mas por que um sistema marcial, especificamente falando que é o nosso caso, ele é tão benéfico, ele é tão importante para esse desenvolvimento humano, né, da humanidade da pessoa? Por que esse contexto tem tantas vantagens para isso? Se você fala de humanidade, você está falando de relação entre mais de um ser humano. Assim, a humanidade respeita a conexão entre, no mínimo, 2 seres humanos. O próprio ideograma chinês para a humanidade, ele é o ideograma de pessoa e o número 2, dizendo que para haver humanidade, no mínimo, há que haver 2 pessoas. A arte marcial, necessariamente, você precisa do outro. Você não pratica sozinho. Talvez no filme da Sessão da Tarde, o sujeito vai lá, sobe numa pedra com mar ao fundo, musiquinha, contra a luz, e fica fazendo um monte de gestos, e ali ele se torna um grande artista marcial. Isso é ficção. Na arte marcial você vai precisar a conexão com o outro. Então, a pressuposição da arte marcial já é humana. Não existe arte marcial de outros animais. O tigre luta. O cachorro luta. Qualquer animal vai lutar. Mas a gente não pode chamar isso de marcialidade. A gente chama de luta. Então, essa é a primeira divisão que a gente faz. Luta é uma coisa, marcialidade é uma outra coisa. Marcialidade é uma característica humana. Na marcialidade, quando você fala de marcialidade, qual é a primeira coisa que vem à cabeça de todo mundo? Algum nível de agressão. Alguém está agredindo alguém. Muito comum, hoje menos, mas no passado, quando você se dizia um praticante de arte marcial, a brincadeira comum era: e contra um revólver, o que é que você faz? É uma pergunta extremamente agressiva, se você pensar bem. Porque o fato de eu ser dentista, por exemplo, não quer dizer que eu vá abrir sua boca e arrancar seu dente. Ou obturá-lo. Ou mesmo, né, eu sempre brincava com isso, eu também como psicólogo, então você conhece uma pessoa e a pessoa brinca com você. Você não vai me analisar, não, né? Eu sempre respondo, você não vai me pagar, não, né? Porque se pagar, eu analiso, claro. Né? Essa é a minha profissão. Se a gente não combinar, se não tiver esse contrato profissional, não será. Então, o fato de você ser um praticante de arte marcial não quer dizer que você vai lutar. Mas a pessoa, o senso comum, está habituado a escutar e imaginar que a sua relação, portanto, vai ser uma relação baseada na luta ou na agressão. E esse tem um ponto importante, porque a agressão
esse movimento agressivo, ele tem por matéria-prima uma coisa muito semelhante, chamada agressividade. A gente pode dizer que a agressividade ela seja a matéria-prima de uma agressão, de uma violência. Mas como matéria-prima, ela pode ir para outros lugares. Quando você vai, por exemplo, fazer, seja que for uma corrida de 100 metros, uma competição esportiva, você tem que ter agressividade, mas você não agride ninguém. Então há uma separação entre agressão e agressividade. É como se ela fosse direcionada. Exatamente, exatamente. Essa é a marcialidade. A marcialidade, perfeito. A marcialidade é aquela faculdade, aquela atribuição que você consegue fazer a uma matéria-prima para um determinado direcionamento positivo, apontado para o outro. A gente está falando mais de precisão, né? Essa aplicação precisa da agressividade. Exato, exatamente. E aí é que entra, e é onde conecta com a humanidade. Do termo mais básico, mais simples, o seguinte: Rodrigo, eu preciso de você para desenvolver o meu próprio Kung Fu, a minha própria habilidade, a minha própria marcialidade. Se eu for aversivo a você, você vai se afastar. Isso é para qualquer ser vivo. Qualquer estímulo aversivo leva ao afastamento. Então eu tenho que tentar trazer você para perto. Se eu te machuco, quando você toma um soco ou o risco de um soco, o seu movimento é de aproximar ou de afastar? O simples susto te leva para trás, não leva para frente. O risco de um objeto aversivo se aproximar de você te faz tentar afastar. E se eu for para cima de você com mais agressividade, sabe o que você faz? Você se afasta mais. Então eu remo contra mim mesmo. Então chega a ser pouco inteligente você entender que para você ser um artista marcial ou um praticante de arte marcial, você tem que ser agressivo. No sentido de agredir. É o oposto. Você tem que cuidar do outro. Você tem que cuidar para que o outro se sinta confortável o suficiente para, mesmo num cenário eventualmente tenso, um cenário eventualmente crítico, ou até arriscado, ele queria estar com você. E se você tenta fazer isso, você muito rapidamente vai perceber que só tem uma forma de fazer isso, que é prestar atenção no outro. É você notar se você está, em que ponto você está. Está passando do ponto? Está abaixo do ponto? Então, prestar atenção no outro talvez seja a forma mais óbvia da gente conduzir para a humanidade. Porque, de novo, eu quero ter aquela pessoa comigo. Eu preciso daquela pessoa comigo para eu me desenvolver. Para o meu desenvolvimento não pessoal, meu desenvolvimento humano. A pessoa ela pode ser individual. Se eu faço um curso de inglês pela internet, pessoalmente eu estou me desenvolvendo. Mas humanamente não. Porque no desenvolvimento humano eu preciso do outro. E é nesse contato com o outro que eu vou me desenvolver. Portanto, a gente faz uma quase reversão na expectativa do senso comum. Que para você ser um bom praticante de arte marcial, e aí de novo um outro aforismo, né, de grão-mestre do patriarca Muyat, né, uma das grandes habilidades do Kung Fu, duas delas, é desenvolver em você a capacidade de você relaxar em situações de crise e ser gentil. O que contrapõe demais com o imaginário do artista marcial, ou do lutador, chamemos assim. Sifu, tem uma situação, né? Eu gosto muito de Fórmula 1 e tem uma fala do Sikun, que é mestre do senhor, grão-mestre Lemamura, que ele fala exatamente do filme Rush. E aí ele fala assim, por que muitas vezes havia um interesse nos pilotos? Talvez fosse por conta da maneira que eles lidam com a morte, né? Então eles aceleram muito, né? Tem até uma fala do Sérgio Malandro no podcast dele, que ele conheceu o Senna, aí ele falou assim, você vai ganhar isso tudo para dirigir aquele carrinho? Ele falou, se você conseguir virar uma curva 289 por hora, você pode ficar no meu lugar. Com a experiência de vida do senhor e de tudo que o senhor já viveu relacionado a isso, é uma pergunta bem subjetiva. O senhor hoje poderia dizer que a morte interrompe a vida ou a vida interrompe a morte? Ou seja, a tendência seria você morrer naturalmente, que ajudaria a gente até a tratar com mais naturalidade. Então seria a vida é um intervalo para a morte, ou a morte interrompe a vida? Vamos lá. Deixa eu fazer um comentário porque que eu pessoalmente não sou muito fã, né, da Fórmula 1 ou de alguns outros esportes. Porque eu dei até o exemplo da corrida, né? Na Fórmula 1, quantos carros largam ali? Eu não sei de fato. Depende mais do ou menos, ano. mais ou menos. Uns 20 carros.
Isso significa que naquela corrida, um vai ganhar e 19 perderão. É uma ideia de competição, e essa é talvez uma das ideias principais da competição, que para eu ganhar você tem que perder. Então você nota que eu posso ser mais ou menos na Fórmula 1 a gente sabe disso, tem pilotos muito mais honestos e muito mais desonestos. Não é só a habilidade que vai fazê-lo ser campeão. Muitas vezes a desonestidade pode fazê-lo ser campeão. Então, para eu ganhar, você precisa perder. Esse tipo de competição, ele te desumaniza. Entende? Assim, se você, inclusive, se todos os outros 19 baterem com o carro, eu posso dirigir não a 200, posso dirigir a 10, e ainda assim eu ganho. Não sei se a corrida interrompe também, eu não conheço os específicos. Mas eu não sou exatamente afeito a competições que para que um ganhe, o outro perca. Aí você fala assim, mas toda a competição é essa? Em certa medida, sim. Por isso que a própria ideia da competição ela pode ser revista no sentido da humanidade. Agora, voltando no tema da morte e da vida. Me parece ter, de novo, uma falsa equivalência entre vida e morte. Quando a gente pergunta assim, qual é o oposto da vida? É morte. Qual é o oposto da morte? Vida. Eu diria que absolutamente não. A morte, ela tem um dia e uma hora. Um dia, certamente, a gente imagina você vai morrer, eu também. Vai ter um dia, uma hora, vai ter um local. E a vida? Qual o dia da vida? Qual é a hora da vida? Qual o local da vida? Então você nota que não tem uma equivalência. O oposto de morrer não é viver. O oposto de morrer é nascer. O nascer também tem um dia, uma hora, um intervalo, um local. E você nota que a vida, ela nada mais é que um intervalo entre dois momentos marcados. Então dizer que a morte interrompe a vida ou a vida interrompe a morte, para mim, pelo menos, parece eu estou partindo de um raciocínio a partir de uma premissa falsa, de que são coisas antagônicas. Não, não são. Se a gente analisar um sistema, que a gente pressupõe uma entrada, um processamento e uma saída, o nascer seria a entrada. A morte seria essa saída. A gente atua no processamento. Então, para mim, por exemplo, de fato, é claro que existe o nascimento, é claro que existe a morte, mas só existe, para mim só importa uma coisa, a vida. Me importa muito pouco o meu nascimento. Me importa muito pouco a minha morte. E de fato é. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã, se vai ser daqui a 10 anos, 100 anos, não me importa. Tampouco me importa o local que eu nasci, onde foi, que condições, isso importa muito pouco. Afetou, afetou. Mas o que me importa é o que está no meio. É esse processamento. E, de novo, se você entende o sistema como uma entrada, uma saída, e no meio um monte de coisa acontecendo, é dessas coisas que a gente tem que se ocupar. Portanto, objetivamente falando, eu nem conseguiria, de uma forma honesta, responder essas duas possibilidades, porque eu não as entendo como possibilidades antagônicas. Mas eu me ocupo só do meio. Eu não me preocupo verdadeiramente com a morte, na mesmíssima medida que eu nunca me preocupei nem tive a oportunidade de me preocupar com a vida. Né? Diz, inclusive, que a morte é uma construção. A morte ela não existe como coisa, ela é uma construção. Porque ninguém experienciou a própria morte. Pessoas morrem. Sempre me perguntam, você acredita em vida após a morte? Eu falo, é evidente que sim, porque pessoas morrem e a vida continua. Então eu acredito, claro. Mas aquela pessoa que morreu, muito provável, salvo se você tiver, por exemplo, um viés religioso que te leve a acreditar numa outra coisa, mas em termos de raciocínio, quando você morre, você não está mais lá. Portanto, se as pessoas jamais experimentaram a morte, como é que a gente pode dizer que ela existe? A gente pode entender que aquela vida não existe mais, mas que a morte existe não. Então a própria ideia de contrapor essas duas me parece baseada numa premissa que para mim não seria válida. Eu só emendar nessa pergunta, porque a pergunta a seguir dessa que eu farei para o senhor é que em vários momentos da sua vida eu vi o senhor vivendo muito melhor com aparentemente menos recursos do que outras pessoas. Então tem pessoas que, mesmo com recursos, só de pensar em não tê-los, já entram em pânico e travam tudo. Então, assim, você lidar com o final de ciclos também é uma habilidade. O que o senhor atribui a essa sua habilidade? O senhor acha que é uma coisa sua, né? Ou é uma habilidade desenvolvida de se apoiar, seja no que for e no que tem naquele momento? Bom, absolutamente não é uma coisa minha. Eu de fato acredito que você nasce, há um viés filosófico que fala sobre isso, que você nasça como se fosse um papel em branco. E suas experiências
do ambiente, experiências de vida que constroem quem você é. Tem uma discussão entre essência e existência, e sempre a pergunta é, né, se a essência precede a existência ou a existência que precede. Você tem uma essência a partir da existência, de que maneira que você existiu e viveu. Eu verdadeiramente me posiciono como é a partir das experiências que eu vou tendo que eu vou me constituindo. Portanto, absolutamente não é meu, isso foi aprendido. E esse aprendido tem nome, sobrenome e local. Foi exatamente na minha relação com o meu mestre, foi exatamente dentro desse cenário do Kung Fu que eu desenvolvi uma habilidade que você percebe hoje. E que nem sempre é assim, mas que boa parte das vezes, sobretudo quando eu preciso, tende a ser. E por que isso? Porque na minha relação com o meu mestre, e são décadas e décadas e décadas, eu me permiti viver com ele uma série de coisas que eu não viveria se eu não tivesse eu próprio estabelecido aquela relação. Com nenhuma outra pessoa, eu viveria aquele nível de desconforto em inúmeros temas. E aí quando você fala em situações, eu diria que quase de privação, é privação mesmo. Privação de sono, privação de conforto, privação de alimentação, privação de dinheiro. Não interessa o que é. Eu vivi várias privações e fui muito bem orientado a extrair dessas privações aprendizado sem ser ensinado isso. Não havia, você está fazendo isso por causa daquilo, porque não havia essa tradução. O que houve foi experiência. Eu diria que nua e crua. Então, sim, teve mérito da minha parte de converter isso em aprendizado? É claro que sim. Teve demérito da minha parte de deixar passar um monte de coisa? Evidente que sim. Assim como todos os meus irmãos Kung Fu, assim como toda a nossa família Kung Fu. Então, com absoluta segurança, Thiago, de forma nenhuma é uma coisa do Júlio. Certamente algo aprendido, e como eu disse, com um endereço certo. Sei exatamente quando e como eu aprendi, na relação com essa pessoa. Por outro lado, a gente tem que tomar um cuidado muito grande em acreditar que uma pessoa que tem uma determinada habilidade ou capacidade deva se habituar com aquilo e viver a partir daquilo. Quase como se você tem disponível água para beber, tem momentos que você precisa beber água. Mas se você beber água demais, vai te fazer mal. Tem horas de não beber água. Então é muito importante, e esse é um cuidado que todos têm que ter, porque a partir do momento que você desenvolve uma determinada capacidade, você virá vítima daquela capacidade. E aí você vive, por exemplo, em situações desnecessariamente privadas. Então esse é um cuidado. Falando assim parece óbvio, mas no dia a dia é uma coisa que acontece com muita frequência. Vou te dar um exemplo. Um bom jogador de futebol que saiba driblar muito bem, ele desenvolveu aquela capacidade. Só que tem horas que ele não tem que driblar. E muitas vezes ele, por ter aquela capacidade tão desenvolvida, é a principal ferramenta dele, ele acha que tem que usar sempre. E aí ele se prejudica e prejudica o time. Então, de novo, essa leitura do todo, essa leitura circunstancial, essa leitura do outro, é o que vai dizer, esse é o momento que você precisa fazer o uso dessa habilidade. Esse é o momento que você precisa fazer uso dessa outra habilidade. Dentro do... Pegando esse gancho que a gente citou agora, me soa... Uma coisa que me soa muito interessante dentro da nossa família, como o Wing Chun é passado, né, é transmitido, é que justamente eu não prezo sistemicamente lá uma coisa em prol da outra. Né? O Wing Chun, ele não... Como eu vou explicar isso? Não tem um viés de que no Wing Chun você só pode socar, ou no Wing Chun você só chuta, ou tem que dar preferência ao chute ao soco, ou soco ao chute, ou qualquer outra técnica que o valha. Estou usando o chute e soco só como ilustrações aqui, exemplos. Né? Eu não tenho que pegar você e torcer você. Posso, claro. Posso também. E justamente essa abertura dentro do sistema de interagir como você quiser é muito especial para mim. Né? Queria que o senhor pudesse falar um pouco justamente assim, sobre as vantagens sistêmicas que a gente tem pro Kung Fu da pessoa. É claro, eu começo por técnicas ali, digamos assim, começo por movimentos específicos e a pessoa vai vivendo a experiência dela na execução daquilo com o outro. E as vantagens que a gente tem de justamente deixar isso aberto para ela interagir com aquele sistema como ela quiser, né, tecnicamente falando, né, e que benefícios isso tem para a construção do próprio Kung Fu da pessoa. E isso aí vem um tema que eu queria entrar, não sei se dá para a gente responder junto aqui ou se a gente segue depois, mas a ideia de sistema marcial para a ideia de arte marcial.
Como é que essa abertura favorece o sistema marcial gerar talvez um artista marcial? Bom, acho que tem duas coisas juntas aí, né? A primeira coisa é que quando a gente fala de sistema e você fala de fazer da forma como queira fazer, pode ter um risco ali. Porque o sistema, o sistema, na verdade, ele se constitui como uma listagem, portanto, existe uma ordem a ser seguida, e a sequência dessa ordem é o que constitui aquele sistema para você. Tá? O sistema Wing Chun, ele é imaterial. Ele tem uma sequência de dispositivos, chamemos de técnicas, de movimentos, que eles só fazem sentido dentro daquele encadeamento. Então, se a pessoa, eu tenho um monte de coisas aqui, deixa eu usar como eu quiser usar. Isso não vai funcionar, porque isso não vai se constituir num sistema. Portanto, há que haver um direcionamento. Ok? Esse direcionamento é uma pessoa que entende e manipula aquele sistema para que aquela sequência, aquela listagem seja respeitada. O que vai mudar é a expressão, a maneira com que você vai expressar aquela sequência. Portanto, tem que tomar muito cuidado para a gente não confundir a ideia de que, poxa, se cada um faz de um jeito, eu posso fazer de qualquer jeito, que é o íntimo. Não é. Existe realmente Lembra que a gente falou daqueles 3 pontos? O mais preciso e o mais impreciso, e no meio do caminho operado por gente. Gente é precisa e imprecisa. O sistema há que ser bastante preciso. Assim como a vida tem que ser imprecisa. Tá? Então, tomar muito cuidado com essa, entre aspas, aparente ou suposta liberdade. Por que não? Porque existe um caminho a ser feito. Você aprende uma coisa antes da outra, e é bom que seja assim. Porque se você aprende numa ordem trocada, é um outro sistema, que pode ser mais ou menos eficaz. Então, o entendimento do sistema, do que é um sistema, e de que maneira você deve operar aquele sistema é crucial. Então, você tem que ter, na outra ponta, uma pessoa bastante qualificada para isso. O que vai mudar é a maneira com que você vai fazer isso. Como que você vai conseguir se expressar dentro dessa listagem. Então, dentro de uma estrutura muito clara, aí sim você vai se movimentar dentro daquele dispositivo, dentro daquele momento, da forma que você achar mais conveniente para você próprio, para o seu aprendizado, lembrando que você não está sozinho. Lembrando que tem um outro te dizendo o tempo inteiro, está funcionando mais ou menos. Isso, de certa maneira, treina você a ficar atento ao outro. Isso desdobra na segunda parte da sua questão. Porque eu costumo dizer isso, e você sabe disso bem, que seria quase um equívoco uma pessoa chegar numa escola de arte marcial e dizer que ele é um artista marcial. Ou melhor, pensando bem, o próprio termo escola de arte marcial, ele traz uma imprecisão muito grande. Porque você parte da premissa que você consegue ensinar arte. Você pode talvez ensinar técnicas. Você pode ensinar... Se eu vou numa escola de pintura, por exemplo, está lá escrito escola de pintura, não escola de arte de pintura. Porque a arte é uma forma com que eu posso exercer aquela técnica. Em outras palavras, se eu vou numa escola de pintura, eu vou aprender técnicas de pintura. Isso pode me tornar um artista ou não. Se eu faço... E é muito comum, né? A gente confunde atores com artistas. Se você vai numa escola de teatro, numa escola de cinema, você vai aprender técnicas de interpretação. E na execução daquelas técnicas, você pode fazê-las com arte ou não. A arte pressupõe algum nível de criatividade, algum nível de livre expressão, que a técnica não permite. Então eu diria que quando a gente começa a praticar um sistema de arte marcial, não tem arte envolvida. Tem um sistema. Mas é justamente o aprendizado dessas técnicas que vão lá no futuro te, inclusive, libertar daquela técnica. Você pode se expressar do jeito que quer. Se eu vou numa escola de, como eu disse, de pintura ou de desenho, muito provavelmente no início, eu vou reproduzir coisas. Eu vou copiar coisas. A cópia, a imitação, é talvez a primeira forma de aprendizado. Então, se for numa escola de desenho, de pintura, eu vou ficar copiando modelos, desenhando modelos, aprendendo técnicas e uma série de outras coisas. Eu não imagino a escola de pintura que ensinou o Salvador Dalí a fazer o que ele fez. Ou o Picasso, ou Goya, ou qualquer outra pessoa. Você nota que tem uma
coisa absolutamente individual, uma coisa absolutamente pessoal, que você não consegue aprender na escola. Essa é a camada de arte, essa é a camada do grande artista. Então você tem um saber, você não ignora aquele saber, você não contorna aquele saber, você atravessa aquele saber. Você se deixa transformar pelo que você aprendeu. E aí você se expressa. Isso pode ou não ser reconhecido como arte. Portanto, se você tem a ideia de que arte marcial é o simples fato de você aprender um determinado movimento, na minha perspectiva, pelo menos, está tendo uma espécie de uma redução de interpretação. Você pode ir mais fundo nisso e perceber que, sim, você pode se tornar um grande artista. Mas até desdobrando isso, para que você quer executar aquele movimento tão bem? Para que você quer fazer aquela técnica tão bem? É muito mais interessante que aquele sistema seja um meio e não um fim. Você bem disse no início. A ideia do Kung Fu é fazer você, ou você disse, na verdade, o Thiago, é você fazer qualquer coisa melhor. Então, por meio de uma experiência com o sistema Wing Chun, eu desenvolvo o Kung Fu, e o Kung Fu me faz fazer um pouco melhor que seja. Qualquer coisa. Inclusive lutar. Então, como a matéria-prima, né, o aprendizado se dá por meio de gestos de luta, a gente entende que você vai ser melhor praticante de Kung Fu se você lutar melhor. Não. Isso é meio. O fim é você fazer qualquer coisa melhor. Então, se você vai estudar, que você estude melhor. Se você vai trabalhar, que você trabalhe melhor. Se vai fazer uma atividade em particular, que você trabalhe melhor. Mas no fim de toda a história, o que importa é o que está escrito ali, vida. Já que você está vivendo, não é uma opção não fazê-lo, que você possa viver melhor. Então, a ideia do Kung Fu, para mim, a ideia desse traçado, dessa jornada técnica, no fundo serve para uma coisa só. Para que você tenha uma vida melhor. E se você não estiver vivendo melhor do que você vivia antes, não se condene, mas reveja a maneira com que você está lidando com o sistema. Porque você pode estar transformando fim em meio. Se for, em 2006, o senhor fez a sua primeira viagem para a China. E eu lembro bem do senhor, dentre as histórias que o senhor contou, né, tinha umas mais assim, de curiosidades do dia a dia, como o GPS do táxi, que mostrava inclusive o melhor caminho, que para a gente era inimaginável. E atualmente, quando se acompanha coisas sobre a China na internet, se vê muito a ideia de sofisticação ligada à moda, tecnologia. Mas eu queria saber se o senhor poderia dar pelo menos um exemplo de sofisticação relacionado a um pensamento clássico voltado para a ideia de guerra, que é uma coisa que é pouco falada. A experiência que eu tenho de viver sendo brasileiro, morando nos Estados Unidos, me traz assim, uma reflexão que eu nunca tive antes. Que todo mundo nos Estados Unidos tem uma ideia sobre o Brasil. O Brasil é um país cujo nome é conhecido. Muita gente pode não saber exatamente onde é, ou que exatamente vem a ser o Brasil, mas todo mundo tem uma ideia de Brasil. E o que é curioso é que, assim, como tem muito brasileiro de várias partes do país, com cada pessoa que você conversa, você vê que tem um Brasil diferente. Portanto, quando você fala Brasil nos Estados Unidos, saiba que o Brasil que tem na sua cabeça não é o Brasil que está na cabeça da escuta. Por que eu digo isso? Porque a China é um país maior que o Brasil, com uma população maior, com uma área territorial, né, com mais território que o Brasil e com mais história. É uma civilização mais antiga. Então é sempre muito perigoso quando a gente fala isso, porque parece que existe uma China e essa China tem um pensamento e é desse pensamento que a gente está acessando. Então, portanto, a China de hoje, ela toma apoio em inúmeras coisas de uma China antiga que nos interessa. Mas não é a mesma coisa. E nessa época, que a gente chama do pensamento clássico chinês, lembra que havia outras Chinas ali. Havia outras experiências. Então a gente está fazendo um recorte muito particularizado. Eu imagino que essa sua pergunta tenha uma localização muito específica. Sobre essa localização, né, sobre a ideia da guerra, eu diria que, e o Qigong, né, o seu Qigong fala bastante sobre isso, sobre a ideia da feminilização do combate, de você ter uma perspectiva do combate muito mais perceptiva do que propriamente ativa. Quer dizer, em outras palavras, perceber é mais importante que agir. A ponto de, muitas vezes, você perceber que a melhor coisa é não agir.
Por isso você nota que eu contrapus a percepção à ação, e não a ação à inação. Né? A chamada ação, a não ação e a inação, elas estão dentro de um determinado polo que se apoia na percepção. E talvez seja essa a principal característica desse tipo de guerra, uma guerra perceptiva. Aquela lei Ustekumuiata, ele falava, e você sabe disso, que a coisa certa na hora errada é a coisa errada. Isso vale para qualquer coisa. E se você, inclusive, trocar as palavras, você fala assim, a coisa certa na quantidade errada é a coisa errada. Então substitui a hora pela quantidade. A coisa certa para a pessoa errada é a coisa errada. Você substitui a pessoa. Então você nota que essa fala dele é muito boa, porque te obriga a perceber o cenário, o contexto. Você nunca vai ter uma resposta correta para uma pergunta que não foi feita. Portanto, o mais importante é você escutar a pergunta, para a partir daí, você sabe muito bem que eu faço questão de, sempre que eu vou numa entrevista, não saber as perguntas que vão ser feitas. Isso é essencial meu. Quando eu vou fazer um processo interativo, eu prefiro não saber quem são essas pessoas e o que elas querem saber. Porque eu tenho muito mais naturalidade de escutar aquela pergunta sem ter uma resposta pronta. Se você me diz, na entrevista X eu vou te perguntar Y, em alguma medida eu vou ter uma resposta pronta. E quando eu estou conversando com você, eu vou fazer 2 exercícios. Um, elaborar, pensar, processar. O outro é lembrar o que eu tinha preparado. Eu me considero muito mais autêntico quando eu lido com a situação e elaboro com base no que eu vi na hora. Assim deveria ser a guerra. É claro que você tem que ter respaldo, é claro que você tem que ter repertório, é claro que você tem que ter algum nível de orientação para que lado você vai, para que caminho você quer ir, qual o seu objetivo. Mas é no contato com o outro, no contato do momento, que você vai entender o que é certo a fazer. Então essa guerra, né, a qual você se refere e que me parece extremamente sofisticada e que muitas vezes uma leitura superficial ocidental chama de improvisação, me parece talvez a mais próxima do que nós fazemos corporalmente o tempo inteiro no sistema. Porque quando você toca o braço com uma outra pessoa, você pode até acreditar que você sabe que ele vai fazer isso ou aquilo outro, mas a experiência mostra que, na enorme maioria das vezes, o que ele vai fazer é imprevisto. E se você tem uma resposta pronta para um gesto que você não sabe qual é, essa resposta, independente de qual seja o gesto, vai ser errada, mesmo que dê certo. Entende? E aí, de novo, você julgar se foi certo porque deu certo, esse me parece um erro. Me parece que o julgamento é o que eu aprendo com isso? Dando certo ou dando errado? A ideia de que é errando que se aprende é correta. A ideia de que é acertando que se aprende também. Porque no fundo, é aprendendo que se aprende. O Mandela tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Eu acho muito poderosa essa ideia de estou aprendendo o tempo todo. Eu queria corrigir o Mandela, não é isso? Né? Mas eu imagino que essa frase seria melhor, né? Que, como que é a frase? Eu nunca perco. Ou eu ganho ou eu aprendo. Então, me parece que seria melhor se ele dissesse, eu nunca perco. Ou eu ganho e aprendo, ou eu não ganho e aprendo, mas eu aprendo o tempo inteiro. Ele aprenderia um pouco mais, né? Como eu não conhecia a frase, né, eu aprendi um pouco agora. A gente falou de resultado agora, né? E na resposta anterior o senhor falou de que não necessariamente a habilidade marcial, a habilidade física, técnica da pessoa é que avalia, e sim como ela vive a vida. Mas daria para dar mais substância para isso, porque é muito abstrato. Assim, se você está vivendo bem, mas o que é o viver bem? Uma das coisas que uma palavra que está muito em voga hoje, que é uma palavra muito curiosa, etimologicamente é muito curiosa, né, porque tem a ver com queda, é sucesso. E me parece estranha a ideia de que pessoas que são identificadas socialmente com pessoas de sucesso tomem, por exemplo, antidepressivo. É estranho. Porque se aquela pessoa foi tão bem sucedida, por que ela está vivendo? E a depressão é uma doença, e muito séria. Mas certamente é uma doença que tem a ver, em boa parte, com a forma com que ela vive a própria vida. Parece estranha essa ideia. Me parece uma certa incoerência. Por quê? Porque talvez essa ideia de sucesso ela esteja calcada em bases muito frágeis, ou eventualmente falaciosas. Então eu costumo dizer que você pode ter algumas medidas bem práticas
sobre o quão bem-sucedido você tem sido na sua vida. Uma delas é diária e noturna. É a sua última atividade do dia. E eu te digo, eu faço isso sistematicamente. Que a sua última atividade do dia seja você só observar se você dorme com um sorriso ou não. Porque certamente ao longo do dia vai ter um monte de acidente. Um monte de coisa não desejada, que vai te chatear, te vai magoar, vai te fazer sentir dor. Isso vai acontecer. Mas se o seu último ato do dia for um sorriso, aquele dia valeu a pena, foi bem sucedido. Se você conseguir dormir sorrindo, aquele dia foi bom. E se, transpondo para a vida, se seu último ato, falando em morte, se no dia da sua morte tiver um sorriso ali, é como se o saldo que fecha a conta entre positivo e negativo tivesse valido a pena. Então eu costumo dizer, Tiago, que se você consegue completar o seu dia bem, se você dorme bem, por mais que coisas ruins, que você entenda como tenham acontecido, aquele dia foi bom. E se você vai somando dias bons e dias bons no final, que seja, a sua vida foi boa. Então essa para mim é uma medida bem objetiva. E é fácil, qualquer um consegue medir isso. Então, em linhas gerais, eu procuro olhar para mim mesmo e verificar como que está sendo esse meu final, não todo o processo. Mas tem um outro ponto. E esse ponto é um pouquinho mais delicado, mas ele é muito eficaz. Quando você tem uma profissão como a nossa, sempre é comum que pessoas que você não conhece te conheçam. Às vezes pessoas falam coisa da sua vida que você nem sabia. Como é que ela sabe disso? E as pessoas sabem. Porque você não é exatamente famoso, mas você tem uma certa notoriedade no campo. E você é respeitado por aquelas pessoas. Eu estava comentando para vocês no aeroporto, na imigração americana, um episódio, estava contando ainda agora sobre isso, de respeito por um nome. E você nem imagina que aquela pessoa vai eventualmente te reconhecer, ou te conhecer, ou saber de você. Só que esse respeito desse oficial da imigração americana por mim, ele vale muito menos do que o seu respeito por mim. Por quê? Não porque eu goste mais de você ou dele, ou que você seja mais ou menos importante que ele, porque você me conhece mais. Portanto, o seu respeito a mim, ele é muito mais calcado em realidade do que em fantasia. Concorda? Por quê? Porque você me conhece mais do que aquela pessoa me conhece. E por que você me conhece mais? Porque você convive mais comigo e você está mais atento a mim. Portanto, quanto mais próximo essa relação, mais legítima parece ser a conclusão de que aquela pessoa é respeitável. De todas as pessoas, qual é a pessoa que mais tem contato comigo? Sou eu próprio, se eu estiver atento. Então, quando eu tenho, por mim mesmo, uma leitura positiva, mesmo que o outro não veja, quando eu faço o que eu acredito ser o ético, o correto, o coerente com o que eu acredito, mesmo que o outro, você, que esteja perto de mim, não compreenda, não entenda isso, isso me satisfaz. Porque eu falo, poucas pessoas, ou provavelmente nenhuma, vai estar comigo na constância do que eu estou. E por que eu brinco, né, que poucas pessoas? Porque dependendo da maneira com que eu conduzo a minha própria vida, eu não estou comigo, eu não me percebo. Então eu preciso do outro. Uma coisa muito curiosa é que a pessoa fala assim, fulano de tal baixou minha autoestima. Não faz sentido, porque se a autoestima não tem a ver com o outro, tem a ver consigo. Então não tem como eu baixar a sua autoestima. Eu posso te dar uma série de estímulos. Mas você próprio, se conhecendo, vai perceber, não, isso não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Então se você tem, por você próprio, atenção, se você está o tempo, e essa atenção vem do desejo de aprender, de se refinar. Se você tem por você próprio a ideia de que, independente do que aconteça, vou prestar atenção em que eu fiz. E na minha capacidade de me refinar, de me melhorar, de me transformar num ser humano melhor, fica muito facilitada aquela primeira etapa. Quando você vai dormir de noite, fala o seguinte, poxa, numa leitura social, talvez aquele dia tenha sido muito ruim. Mas eu estou satisfeito. Eu durmo feliz. Porque eu consegui, a despeito de tantos acidentes, de tantos desafios, de tantos equívocos, inclusive, ser coerente comigo. Só para finalizar, na década de 90, né, o meu mestre ele cunha uma expressão, né, um texto, que era a missão da Moyal Anti-Martial Intelligence naquele período. E a gente fez cursos e cursos e cursos de como destrinchar cada palavra daquele texto.
E dizia que a missão da Moyal Wing Chun era preservar a expressão pura e completa do sistema Wing Chun, a fim de que o sentimento de zelo cultivado pelo praticante daquela arte desenvolvesse a capacidade perceptiva de do refinamento dos movimentos corporais de combate, e esse é o mais importante, em habilidades que o permitisse viver uma existência de acordo com os seus próprios valores pessoais. Então, se você, é claro que é uma frase, é uma expressão complexa, daria para a gente decupar cada linha, cada palavra disso, mas eu queria só sublinhar o final. A ideia de que você usar o sistema para refinar a si próprio, mas no final das contas, viver uma vida coerente com seus próprios valores. Então, esse seria, talvez, como eu disse, uma forma menos simples e mais complexa do que simplesmente você ver se está dormindo e sorrir ou não, de você verificar. Eu estou indo no caminho certo? Eu estou indo no caminho que eu quero ir? Bom, eu queria saber o seguinte, se for, tem um ator de cinema que ele tem um programa onde ele entrevista atores de filme B, de artes marciais de outras décadas. E eram caras assim que eram completamente voltados para a luta, a parte corporal, e hoje todos eles com uma idade mais avançada buscam algo mais, mas nunca fica muito claro o que é esse algo mais, né? Eu já ouvi o senhor falar ao longo dos anos do Wing Chun, dos movimentos do Wing Chun serem como uma meditação em movimento. Eu queria saber se o senhor poderia falar um pouquinho sobre isso e sobre o fato de muitas vezes a pessoa, pelo fato dela querer ser algo a mais, ela confunde isso com uma determinada vestimenta, com um determinado ambiente, com uma determinada maneira de falar, com uma música, e é como você está com gestos de guarda, mas não está em estado de guarda. Queria saber se o senhor poderia falar sobre isso. Eu vou até voltar um pouquinho, Thiago, quando você fala de uma certa capacidade de estar confortável em situações de desconforto, ou viver uma certa privação, ou em situações que outros estariam desesperados, você está um pouco mais tranquilo. Isso, como eu te respondi, é fruto direto da expressão do Wing Chun. É mais ou menos o que acontece para, talvez, não sei quem são essas pessoas, mas o que você está dizendo para mim. São pessoas que entendem que você tem que ter um entorno positivo para viver bem. Isso certamente é um equívoco. Aqui no Brasil tem uma fala que se repete muito, que as pessoas falam assim, ficar triste, ter depressão é muito ruim, mas ficar triste em Paris é melhor ficar triste ou num cruzeiro é melhor do que num ônibus, por exemplo. Isso é errado. Se você está triste, não importa. Isso é a maior prova de que, independente do contexto externo, é o seu interno que vai estabelecer e que vai determinar. Se você entende que é a roupa, é o título, é a condição social, ou aquilo que vai te constituir, você está atribuindo ao externo uma coisa que é absolutamente de dentro. Você vai estar mais ou menos satisfeito com você por você. E muitas vezes é quase o oposto. O externo ele tem que crescer justamente porque eu já entendi que por dentro eu não vou. Então eu preciso me vestir. Eu preciso me mostrar mais forte do que eu sou de fato, para que o outro pense que eu sou forte para poder não me atacar. Está falando só da minha insegurança. Eu tenho que mostrar mais, no sentido do senso comum, mais bem-sucedido do que de fato eu me considero, para que o outro me respeite. Eu vivo uma farsa. Então me parece que, e aí voltando a uma pessoa que eu sei que você admira bastante na história, o Bruce Lee, que é um praticante de Wing Chun, da nossa linhagem, em algum momento ele fala lá atrás que, no final das contas, a arte marcial de alto nível tem a ver com você se expressar com autenticidade, quem de fato você é. Em outras palavras, o oposto do que você mostrou, eu não preciso me mostrar em guarda. Eu não preciso me mostrar atento, eu estou. Boa parte das pessoas fazem o oposto, elas se mostram em guarda quando por dentro não estão. Quase como, deixa eu fazer uma guarda tão forte, tão poderosa, que você vai acreditar que eu estou em guarda, vai ficar com medo de me atacar. Você está falando da minha própria neurose, do meu próprio medo. Então, assim, me parece crucial que todo praticante, né, do sistema Wing Chun, ou de arte marcial, ou praticante da vida, chamemos assim, desenvolva a capacidade de ser quem é. E nesse ser quem é, afastar um pouco daquele suposto modelo de como que eu deveria ser, daquele ideal que eu estabeleço para mim. E ir observando que os meus movimentos me afastam ou me aproximam do que eu acredito ser o melhor. Com menos tramas, com menos
planos e mais observação do que está acontecendo. E a partir do momento que eu me vejo satisfeito num determinado... Eu vou continuar desejando coisas, mas satisfeito num determinado campo, eu falo assim, opa, nesse campo aqui eu fui bem sucedido. Qual o próximo? Então, quando você fala de atores de um filme B, por exemplo, você nota que a própria classificação filme B é problemática. Eu vi muito tempo atrás, eu adoro cinema, vi uma definição sobre o que era um filme cult. Né? Filme cult seria aquele filme que não teve público suficiente para ser considerado um fracasso de bilheteria. Então é cult. Entende? Só você viu aquilo ali. Eu gosto mais dessa ideia do que a ideia do fracasso de bilheteria, entende? Porque talvez aquele filme que não teve sucesso tenha menos a ver com a qualidade do filme, não todos, mas com a divulgação, com o quanto que politicamente era interessante aquele tema vir à tona ou não. E se você julga um bom filme pelo sucesso que ele faz na bilheteria, você vai realmente acreditar que os melhores filmes do ano são os filmes que ganham o Oscar. E aí a vida está dizendo o tempo inteiro para você, sempre que você assistiu o Oscar, fosse engraçado. Não é o melhor filme. E muito provavelmente não era mesmo. E é comum essa ideia. Se você tem um pouco menos de elaboração, você faz o oposto. Qual o filme que ganhou? Então eu preciso ver. Se você tivesse interesse, você tinha visto antes até. Mas você espera ganhar para ver. Entende? Então, assim, esse olhar para o resultado, para a partir dali estabelecer a qualidade, isso é um erro. Se você faz isso com o outro, repito, é um erro. Se você faz isso com você, isso é um grande erro. E um grande erro por quê? Porque ele te distancia do seu melhor caminho, do seu real caminho. Entende? E aí, só para fechar, por isso que assim, a ideia de filme B, já falo assim, esses caras já são fracassados na partida. Então, fracassados hoje. Talvez essa pessoa que fez esse filme B, né, ela conseguiu ali um nível de expressão para ela que a satisfaria demais. Mas como ela estava olhando para a bilheteria, ou para o sucesso, ou para o contrato, ela falou, pô, não sou tão bom. E talvez fosse. A gente não sabe. Aproveitando só o gancho, eu tenho uma foto do senhor, que é o senhor criança com um bolo de aniversário de um campo de futebol. Mas eu já ouvi do senhor também que depois que você fez a escola de cinema, ficou um pouco difícil assistir o filme sem ver detalhes técnicos. E nós que somos seus discípulos sabemos o quanto que o senhor curte futebol. O senhor poderia dizer hoje, mais uma curiosidade, né, para os discípulos que estiverem assistindo, que nesse momento do jogo de futebol o senhor consegue desligar um pouco dessa visão muito precisa, muito perspicaz e só curtir? Essa é a minha fraqueza, né? Certamente não. Uma das. Ontem a gente estava no evento ontem e me perguntaram sobre isso, né? Sobre como que eu gostaria de ver, qual é meu sonho para futebol. Meu sonho para um jogo de futebol, eu não gosto de ver pela televisão, eu gostaria de ver do estádio, porque você vê o estádio inteiro, mas meu sonho é ver um jogo sem torcida, só eu. Quando eu assisto, né, a minha esposa, né, você sabe, ela gosta mais de futebol que eu hoje, ela sempre reclama que eu tiro o som do TV. Eu assisto sem som. Porque eu conheço todos os jogadores, sei o nome de todos eles. E quando o sujeito A passa a bola para o sujeito B, eu vi. Não precisa que você me diga, o A passou para o B. Eu sei quem é o A, eu sei quem é o B e sei o que é passar a bola. Eu não preciso disso, então me incomoda aquela fala. Meu sonho é no estádio, por quê? Porque eu queria ver o jogo sem ninguém me abraçar, sem gritar, sem xingar. Eu queria ver o jogo. Porque eu gosto exatamente do esquema tático, eu gosto da organização, eu gosto do improviso, eu gosto muito. Então, na maior parte das vezes, quando eu vejo um filme, eu tenho uma dificuldade, você sabe disso, muito grande, isso é uma limitação, talvez, de entrar na história. Se você conversar com a minha esposa, que é atriz, você vai ver que um filme, muitas vezes, de 1h30, a gente vê em 3 dias. Porque a gente para numa cena e volta e fala assim, poxa lá, tá errada a luz. A continuidade tem o problema. Poxa, essa cena não emenda, a gente fica vendo. E ela gosta de entrar na história, e é muito desagradável o filme comigo. Portanto, às vezes eu vejo o filme com ela e fico quietinho, e depois fico lá voltando, o chato. Mais ou menos é assim com o futebol também, né? Isso é bom, você sabe muito bem que eu sou fluminense, como qualquer time de futebol do planeta. O Fluminense perdeu mais títulos que ganhou. Isso é importante lembrar. Nenhum time do planeta ganhou mais títulos que perdeu. Você sempre perde mais do que se ganha. Mas o Fluminense, vários momentos da vida, né, exagerou nesse pedaço. Né? Isso desenvolveu em mim também, por conta do Kung Fu, uma coisa que eu repito sempre. Eu fico mais feliz quando ganha do que triste quando perde. Porque, de fato, isso é meu mesmo. Eu observo o jogo de futebol, claro, com algum nível de envolvimento.
mas com certo distanciamento, né? E é claro, né, o futebol, ele tem eu brinco sempre assim, ele oferece uma possibilidade de você ser bobo. Eu diria que, né, futebol, qualquer outro esporte, ele tem que ser usado da maneira certa. É aquele único momento da vida que você tem o direito de ser um idiota completo, de falar besteira. Coisas como camisa pesa. Isso é uma bobagem, se a camisa pesar atrapalha o atleta. Ou tal time ganhou do time 18 vezes. Aí você pega os 11 que estão em campo, são completamente diferentes. Você não guarda continuidade nisso. Ah, mas nos últimos 10 anos houve 20 gols que surgiram de escanteios do lado direito. Mas se quem bate o escanteio não é a mesma pessoa e se a zaga não é a mesma, aquela informação é irrelevante. Se o treinador do time é outro, isso é irrelevante. Só que no futebol a gente pega essas escritas, essas coisas e repete como se aquilo de fato guardasse alguma relação com o que vai acontecer de fato. Não guarda. É claro que tem times que têm mais dinheiro, tem mais estrutura, tem mais experiência, inclusive, mas muito se fala bobagem no futebol. Mas é legal que haja um campo para você falar bobagem. É legal que haja um campo para você ser bobo, superficial, clubista. Porque se você gastar tudo ali, você não precisa usar os outros campos, que esses sim são importantes para falar besteira. Então, se você tiver que se apaixonar, e apaixonar no sentido negativo por alguma coisa, que seja por uma atividade que não faz nenhuma relevância. E você sabe muito bem, né? Se você está no estádio, se você grita, se você canta, é claro que aquilo tem um efeito no jogador. Em casa, não adianta botar a camisa do clube, não adianta sentar na mesma posição, não adianta esse tipo de misticismo, porque não foi por causa de você que o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Desculpa. E se você viu naquele sofá e nunca mais sentou lá por causa disso, pode sentar de novo. Porque, de novo, o Brasil vai perder mais Copas do Mundo na história do que vai ganhar. O Brasil, de Copa do Mundo, me parece que foi o que mais ganhou. Quantas que ele ganhou? 5. Quantas que ele perdeu? Entende? E esse a gente está falando da seleção que supostamente seria a melhor seleção durante todos os tempos. Nos momentos em que ela ganhava mais, ainda assim o saldo era negativo. Assim é para o seu Flamengo, para o meu Fluminense, para o Real Madrid. Todos os clubes perdem mais do que ganham. Só que o futebol, por ser apaixonante, te faz esquecer disso. E você acha que ganha sempre. Quer falar? Sou torcedor do América, então eu sei muito o que é perder. Meu pai fala que o coração de americano não bate, apanha. Você falou uma coisa agora que eu achei assim, não foi a coisa, mas foi a maneira como o senhor falou, eu achei muito interessante, porque a gente fala muito disso, no início da conversa até foi tocado nesse, deixa mais para perto, desse assunto, que é a ideia de você conseguir estar relaxado numa crise, né? E o interessante é que a gente enxerga isso além, não necessariamente numa crise exatamente, mas é a questão de que você fazer certas atividades, ou como até mesmo prestar atenção em algo, você se dedicar a algo, isso ele tem um gasto de energia ali, né? Tem uma demanda sua ali. E é muito bacana, por exemplo, tecnicamente falando do 21, é muito habitual a gente estar fazendo algum tipo de prática, tem duas pessoas que estão praticando exatamente a mesma coisa, juntas, né? Uma com o outro, né? E independente do preparo físico, né? Às vezes tem um que até o menos experiente, até fisicamente mais preparado, digamos assim, de resistência, de cardiorrespiratório e tudo mais, e tem um outro praticante mais experiente lá junto com ele, e não curiosamente, né, a gente vê isso com muita frequência, que é aquela pessoa que até é fisicamente mais preparada para o desgaste, ali na hora, né, respiratório, muscular e tudo mais, ela cansa primeiro, ela sua primeiro, né? Então, assim, é você colocando, como o senhor falou aqui agora, você colocando outras coisas na frente daquilo que realmente é. Eu vou jogar com você, não é minha camisa que vai fazer eu ganhar, são N fatores, mas eu coloco ali. Né? Na questão da prática do 21, não pode ser a tensão, pode ser uma série, pode ser o medo, como se for da situação de níveis de riscos variados e tudo mais. Né? Como é que o senhor enxerga isso de, por exemplo, estar assistindo um jogo de futebol, que é algo que o senhor gosta bastante, e demanda uma atenção, né? Ou, por exemplo, no próprio trabalho, você estava enxergando para a gente mais cedo como é que funciona, que demanda uma atenção, demanda um gasto de energia, e esse permanecer relaxado, que
pode soar para algumas pessoas como quase que o oposto de atento, né? Muito comum, sei lá, eu sou professor, né? Então se o aluno está lá desatento, você fala para o cara não ser tão relaxado, ou qualquer coisa do tipo, né? Algumas pessoas podem fazer essa associação. Como é que a gente fala disso? Que o relaxamento ele pode ajudar e muito nesse gasto de energia ou reduzi-lo, né? E o relaxamento ele pode aumentar a sua atenção, aumentar a sua percepção e não o inverso. Tem dezenas de maneiras de abordar isso, mas o que a gente pode simplificar é dizer que quanto mais tenso, mais energia você consome. A tensão pressupõe gasto de energia em excesso. E às vezes é necessário tensionar. Então que seja tensionado. Mas na medida justa. Porque mais do que aquilo, você vai consumir mais rápido, e que justifica o que você falou, né? Aquela pessoa supostamente, fisicamente melhor preparada, cansar mais rápido. Por quê? Porque ela está tensa demais. O relaxamento, portanto, ele te faz economizar energia. E essa energia você pode alocar em outros lugares. Um dos lugares, qual é? Exatamente a sua capacidade perceptiva, como a gente falava na missão da manhã 21. E você usar o que sobra de energia, que você não está gastando com atenção excessiva, para perceber. Estava falando de futebol, né, o técnico do Fluminense, Fernando Diniz, ele recentemente falou uma coisa que, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, poxa, esse cara sabe Kung Fu. Né? Ele é conhecido por dizer que ele não gosta de poupar jogadores. E todo mundo questiona. Os jogadores vão cansar. Ele recentemente falou o seguinte, o que cansa é perder. Quando você se esforça e ganha o jogo, e quando você se esforça e perde o jogo, no dia seguinte você está muito mais cansado quando perdeu do que quando ganhou. O esforço físico, o número de milhas, né, de quilômetros que você correu, pode ser o mesmo. Mas você está mais desgastado, porque você não teve aquela recompensa, não teve aquele ganho. Então não é a quantidade de energia que você bota, mas como você coloca e o que vem a partir disso. Então é importante entender isso. A capacidade de perceber te faz acertar mais. Portanto, se você, olha que interessante, se você tensiona menos, você desperdiça menos energia e tem mais chances de ter um retorno positivo que te faça se desgastar menos ainda. Tem uma grande bobagem, eu considero bobagem, mas assim, acho que 90% das pessoas que vão escutar vão talvez não gostar muito disso, porque é uma das modas, né, antigas, né, tem perdurado muito essa moda de se falar, que é a ideia de que você tem que sair da sua zona de conforto. Eu costumo dizer que conforto é muito bom. E é muito bom ficar na sua zona de conforto. O problema é você não conseguir ampliar a sua zona de conforto. O ideal é que aquelas zonas que o outro considera desconfortáveis estejam confortáveis para você. Portanto, você tem o melhor dos mundos. Você está na sua zona de conforto. E se aparece uma situação em que te é desconfortável, ao invés de você sair da zona de conforto, você amplia essa zona de conforto. Isso responde um pouco do que você falou. Situações em que outras pessoas estão desesperadas, para você está tudo bem. Eu lembro da gente uma vez, qual país que a gente estava quando começou a ter turbulência? Suíça. A gente estava sobrevoando a Suíça, e aí passou... Foi Suíça, né? Foi. E a gente passou por uma turbulência muito forte, né? E aí a gente estava brincando, que eu pelo menos estava brincando sobre isso, né? E o Thiago nem tanto. E eu lembro que... E eu sempre dizia assim, Thiago, não se preocupe nem de rezar, porque nesse avião está tão cheio, tem alguém rezando, né? Então se tiver se esse negócio funciona, já pega carona, né? E se tiver, por exemplo, um cara que está torcendo contra para essa porcaria cair, e se cair não vai ter jeito. Então assim, não há o que a gente fazer. E era honesto, né? Eu não estava atuando, porque se eu tivesse de fato tenso ali, eu não conseguiria brincar. Então é interessante que há situações quando você percebe que não há o que fazer, você relaxa e relaxa mesmo. Portanto, aquela área, aquele momento, era extremamente desconfortável para todo mundo, ou para boa parte das pessoas. E eu estava muito confortável ali. E como eu não me importava muito se ia cair, no fundo, não me importava muito se ia cair ou não, porque eu não estaria ali para ver. É uma pena para as pessoas, mas um dia isso vai acontecer. E vai ser uma pena para as pessoas. Não digo o avião cair, mas eu morrer. E é uma pena para as pessoas, mas isso vai acontecer, eu posso fazer nada sobre isso. E como não adiantava eu fazer qualquer ação, eu poderia tentar ir lá na cabine, tirar da mão do piloto e resolver. Mas aquilo eu acho que seria pior. Como não havia o que fazer, eu não gastei energia para tensionar. E aí você começa a perceber que, é interessante isso, a atenção das pessoas estava crescendo, porque aquela turbulência não parava, só que elas não percebiam que ela estava diminuindo.
Porque, entende, gastou um tempo para ela diminuir. E foi longo. E tremeu muito, né? E o avião quicava mesmo, assim. A asa chegava a parecer que ia quebrar. Mas as pessoas não perceberam que estava um pouco pior ainda agora. Então já tinha um viés de melhora. Se você está relaxado, você percebe isso, você fica cada vez mais relaxado. Se você está naquela escalada de tensão, você fica cada vez mais tenso. A ponto de o avião parou, passou pela turbulência, estava tudo ok, e as pessoas ali estavam passando mal. O que não fazia sentido. Se eu for, queria fazer minha última pergunta, e para mim a mais importante de todas. Tem um músico que eu gosto muito, que é o Almir Sater. Ele foi entrevistado pelo Michel Teló, que ele estava indo na casa de vários músicos sertanejos, né? E ele falou assim, poxa, você é o autor da música Luzeiro, né? Que foi a abertura do Globo Rural durante quase 40 anos. Assim, é uma super música, pouca gente conhece. E o que representa isso para você? Ele falou assim, rapaz, eu dei foi sorte, porque me pediram essa música e graças a ela eu sustentei minha família inteira e paguei a faculdade dos meus filhos por causa da música. E a palavra sorte, muitas vezes a gente tem um certo preconceito com ela, que você fala assim, não eu, né, mas assim, as pessoas em comum falam, fulano deu sorte, ele só conseguiu porque deu sorte. Ao mesmo tempo, outra pessoa no lugar do Almir Sater podia não ter caprichado tanto na música, podia ter deixado a oportunidade passar. Então a gente poderia entender isso como uma falta de ética com a sorte. Eu queria saber se o senhor poderia falar um pouco sobre a importância da gente ter uma ética com a sorte, como o senhor vê isso, porque a vida passa e muitas vezes é uma oportunidade única. Você sabe bem que eu te contei isso, uma vez eu vi uma entrevista de uma pessoa que publicou um livro chamado Nunca Foi Sorte, uma pessoa supostamente bem-sucedida. Naquele momento, deu vontade de escrever um livro no futuro. Caso as pessoas entendam que eu tive algum nível de sucesso, sempre foi sorte. Porque, de fato, é o que eu acredito. Primeira coisa que tem que fazer é que sorte, a ideia do sortido, tem a ver com aleatório, não tem a ver com bom ou ruim. E a gente lida com aleatório 100% do tempo. Eu diria que é muita sorte a gente estar aqui hoje. Mas não é sorte porque o efeito vai ser bom. Porque a gente não tem o menor controle da estrutura desse prédio. Podia ter caído. E se esse prédio caísse, a gente não completava nem essa conversa de hoje. Isso é absolutamente sorte. A sorte, por sua vez, ela não é exatamente boa. As pessoas contrapõem sorte com o tal do azar. Se sorte fosse o oposto de azar, seria redundante você falar boa sorte. Se você fala boa sorte, é que pressupõe a ideia de que existe uma sorte que não é boa, ou uma má sorte. Então é interessante entender que o tempo inteiro a gente vê mais coisas do que a gente não vê. Eu não imagino, por exemplo, se a mangueira de segurança aqui do prédio para incêndio, ela foi revista recentemente. Se tem água no sistema caso o prédio pegue fogo. E se por acaso, na hora que for necessário usar, pode ser que não seja, aquela mangueira estiver funcionando, isso foi boa sorte. Foi sorte. E se não estiver funcionando, foi sorte. Foi uma má sorte, se você quiser não ser queimado. Portanto, é tanta coisa que você não vê, e você tem crenças, você acredita em coisas, para ter o mínimo de movimento, você conseguir viver com algum nível de ilusão de segurança. Mas é uma ilusão. Então eu acredito demasiadamente na sorte. E é dessa sorte que eu estou falando. Não é da sorte de você ganhar numa loteria ou de você encontrar uma coisa que você gostaria de encontrar. Não é disso. Mas a gente entender a nossa impotência com relação à enorme, gigantesca maioria das coisas, e ter muita certeza de que você não pode. Depois que você cerca tudo que não depende de você, o que fica no meio, que sobra, é tudo que você pode. E aí você atua nisso. Portanto, essa ideia de que a sorte é encontro da oportunidade com a competência, é claro, né, tem uma intenção boa essa frase, mas, de novo, é muito reducionista. Porque o tempo inteiro você está cercado de coisas, e se você gasta energia, ou tempo, ou dedicação com aquelas coisas que você não pode, naturalmente você vai deixar de gastar com as coisas que você deve. E se você faz isso, de novo, quando a tal da oportunidade chega, você não fez. Por outro lado, se você entende a sua pequenez, o tamanho mínimo que você tem sobre absolutamente tudo, em toda ação que você achou que tinha controle, lembra, o teto podia ter caído.
Ah, mas eu tô do lado de fora. Lembra aquele avião que a gente estava na Suíça? Podia ter caído. Na sua cabeça. Entende? Então, assim, o tempo inteiro tem uma infinidade, é infinita mesmo, de possibilidade de coisas que poderiam ter dado errado. E aí você bate no peito e diz, eu me fiz por mim mesmo. Eu li o livro lá do não sei o que e tal, e aprendi as 8 regras de fazer tal coisa, agora eu fiz e agora deu certo. Eu li um livro, né, que muito tempo atrás que falava um pouco sobre isso, que a primeira linha do livro é, você dá muita sorte de estar lendo esse livro, o que parece arrogante. E aí ele explica. Ele fala que bastava o seu pai não ter encontrado a sua mãe naquele dia, ele deu uma cantada nela, bastava ela não ter entrado na história dele que você não estaria lendo esse livro. Não é pelo livro, é por você. E bastava o seu avô não ter encontrado a sua avó e seu outro avô não ter, e assim por diante. E a quantidade, na verdade, todas as suas gerações antepassadas atravessaram guerras, doenças, né, epidemias, uma série de desastres naturais, e você deu a sorte, não tem nada a ver com você. Então, poucas vezes tem a ver com ele. Bastava seu avô não ter ido numa determinada guerra, porque quebrou o pé naquele dia, para seu bisavô, seu trisavô, seu tetravô, seu pentavô, não importa. Para você não estar aqui. Então, para você estar aqui hoje lendo esse livro, tem muita sorte. Você é muito pequeno nessa história. Então, a ética que eu vejo com relação à sorte, Thiago, não é exatamente da ideia de você pegar a oportunidade, não é isso. De novo, é justamente essa ética. Porque você entende que tem uma infinidade de coisas sobre as quais você não tem nenhum controle, absolutamente nenhum controle, que as coisas que essas dependem de você, você deve fazê-las. E o que você deve fazer? Aprender. Se você vive uma experiência, você não extrai aprendizado, lembra, naquele momento, com relação à sua própria ética, você foi absolutamente antiético. Eu também tenho, acho que foi a minha última pergunta aqui, que é o seguinte, você estava falando da questão da sorte, e mais cedo a gente falamos do sistema ele ter bordas. Você não pode qualquer coisa dentro do sistema, né? Assim, ele tem regras, mas dentro daquelas regras eu posso um monte de coisa. Né? Uma vez que eu entenda quais são os limites do sistema, dentro do sistema eu posso muita coisa. Né? E queria que você faça um pouquinho disso para a gente poder encerrar, justamente dessa ideia de eu reconhecer, tá falando da sorte, de eu reconhecer que eu tenho limites muito claros, que eu não posso atuar em diversos aspectos e, portanto, uma vez que eu reconheça justamente a minha ausência a minha impossibilidade de atuar em certos aspectos, eu ganho potência, porque eu, dentro daquele aspecto, eu consigo mais. Né? É o óbvio mesmo, né? Tirando tudo que você não pode, o que sobra no meio que você pode. É simples assim. Né? O que eu não posso? Eu não posso isso, não posso... Tudo que está fora do conjunto de coisas que eu não posso são as coisas que eu posso. Por que a sociedade hoje é tão preocupante? Porque é uma sociedade que tenta te fazer acreditar que você pode mais do que você pode. E aí você vê com imprecisão que você não pode. Então é quase que uma visão negativa. Você exclui tudo que você não pode. O que sobrou ali no meio é seu. Se você entende isso, você lida bem com a ideia da sua própria impotência, da sua impossibilidade, da sua incapacidade, você tem muito mais condição de colocar energia onde você pode colocar. Eu costumo dar um exemplo, eu acho que isso é bem metafórico, mas eu acho que funciona, que a gente sempre escutou que o ser humano é composto de muita água, tem muita água no corpo humano. Mas tem muita não água, tem coisa que não é água, não interessa as proporções. Portanto, tem um pedaço que é coisa sólida e um pedaço que é coisa líquida. Quando você pega coisa sólida, você fecha a mão. Você, para pegar alguma coisa, você tem que fechar a mão. Essa é uma coisa sólida. Quando você vai pegar uma coisa líquida, você vai pegar água, se você fechar a mão, a água vai escorrer. O que você tem que fazer é abrir a mão. Então tem um pedaço que diz respeito a você controlar quando você fecha, e tem um pedaço que diz respeito a você deixar fluir para dentro, que é quando você pega, por exemplo, água. Se você lida com coisas sólidas, você tem que fechar a mão. Se você lida com fluido, coisas fluidas, tem que abrir, tem que relaxar. Quando você abre, você relaxa. Quando você lida com gente, lembra que a gente fala do sistema, da vida e da família? Quando você lida com gente, você tem que o tempo inteiro julgar o quanto você abre, o quanto você fecha. Não tem fórmula. Então é interessante isso. Se você tenta controlar a pessoa, você está tentando fechar a mão. Você desconsidera que a maior parte daquela pessoa é líquida. É imprevisível. É fluido.
Por outro lado, se você ficar só aberto, você é desleixado com aquela pessoa, você simplesmente não se conecta com ela. Falta humanidade. Uma vez que a humanidade pressupõe a conexão. Então, esse exemplo da mão fechando para pegar sólidos e abrindo para pegar líquidos, lembrando que o ser humano é sólido e líquido, acho que é uma boa imagem de que não há fórmula e que é justamente com o aumento da sua capacidade de perceber, de se conectar e de perceber o outro, que você vai ter uma relação melhor e, portanto, mais possibilidades, foi por onde eu comecei, de aprender mais com o outro, independente do quanto o outro queira te insignar, queira fazer a marca dele em você, o que você tem é seu. Bom, queria agradecer, se for sua presença, né? Eu lembro de uma história que o senhor contou do patriarca Ipman, ele simplesmente não aparecia nos lugares quando ele não apoiava. Então, o fato do senhor estar aqui, para a gente também é um apoio do senhor ao projeto. A gente tentou fazer perguntas que, de alguma maneira, ajudassem, inclusive os discípulos, a conhecerem o senhor um pouco melhor por outros vieses, né? E realmente foi um episódio bem especial. Espero que o senhor possa retornar outras vezes. Absolutamente sim. É uma tentativa declarada de apoio. Porque se você pensar bem, não faz sentido algum vocês me buscarem em casa às 6 da manhã para a gente conversar aqui. A gente conversa lá. Entende? Assim, não faz sentido, na relação que nós temos, nós chegarmos aqui para falar de temas que a gente podia falar em qualquer lugar, qualquer tempo, e já falamos, inclusive. Então, certamente, nesse momento, de alguma maneira, eu usei vocês três para falar com outras pessoas. E vocês me usaram para justamente falar com essas outras pessoas. E é o que importa. Espero que ter atendido, né, o que vocês desejavam. Muito francamente falando, vocês sabem disso, eu não havia preparado nenhum tema, não estava muito preocupado com quais temas seriam, mas certamente espero, né, que esse projeto, essa foi a minha intenção é essa, de realmente apoiar, vá longe, vá em frente e, mais do que tudo, consiga falar com pessoas que vocês não falariam. Porque se a gente falar com as mesmas pessoas, de novo, a mesma chance que nós temos de conversar entre a gente tem condição de conversar com essas pessoas diretamente. Mas se a gente começar e conseguir atingir pessoas que a gente não atingiria, aí começa a fazer sentido. Portanto, por fim, o que eu diria é que usemos esse episódio, com tudo de bom que tem, ok, mas tudo que não atingiu essa ideia de falar com outras pessoas como fonte de aprendizado, para que a gente possa falar. Foi um prazer grande, eu espero que tenha muito... que vocês sejam bastante vítimas da sorte. Agradecer também, se for, muito obrigado pela presença. Quase que é um sonho realizado, né? Desde 2008 a gente pensa no podcast. Então, chegamos aqui. Também agradecer ao Fábio Lage, da Betamax, que é super estúdio, que ele sempre cede pra gente. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio.